lesionada por vários motivos. Uma atividade sexual, um tiro, uma faca, os pacientes esquizofrênicos podem cortar aí. Chibata, né? O pessoal fala agora chibata. Cada paciente tem um nome carinhoso, principalmente as crianças. Então, gente, para a gente relembrar a anatomia, tá? Bexiga, olhem bem essa imagem, diferente da próstata. Então, aqui nós temos a uretra prostática, tá? Claro, está dentro da próstata. Então, todo o xixi passa-se dentro da próstata, ok? Depois, nós temos a membranosa, tá? Aqui não está aparecendo o esfíncter, mas entre a próstata e a membranosa nós temos o esfíncter, tá bom? Ele é extremamente importante, principalmente para as cirurgias que nós realizamos de ressecção transureteroscópica, Rolep, e o esfíncter é uma margem que nós não podemos lesionar, porque nós podemos causar incontinência urinária, tá? E aqui a gente tem a uretra membranosa, a uretra esponjosa. Antes de chegar na pontinha, nós temos ainda a chamada fossa navicular. Às vezes o paciente vai fazer xixi, ele vai expelir um cálculo, para nessa região, tá? Fossa navicular. Onde a chegada da uretra, aqui está a glande, tá? Fica nesse pedacinho aqui, entre a glande e a uretra, tá? E ele é um pouquinho mais fechadinho. Tem um paciente que ele expeliu um cálculo, bateu ali, o cálculo ficou machucando, ele fez uma fístula. Então, ele fazia xixi, botava pressão e não saía. Aí ele fez uma fístula da uretra, tá? E aí eu vou consertar semana que vem a uretra dele. Vou tirar um pedacinho da mucosa da boca aqui, da bochecha, para implantar lá. Tem dentista aqui? Não? Então, assim, parte da mucosa nós utilizamos para fazer o atapetamento. A mesma mucosa que nós temos na boca é a mesma mucosa da uretra. Então, eu utilizo muito para fazer o atapetamento, tá? No mesmo momento cirúrgico, eu mando para o dentista antes, previamente, para tirar todas as acnes, tirar as bactérias, fazer restauração e tal, tudo para deixar o mais limpo possível. E aí nós realizamos a cirurgia no mesmo ato, intubação e eu tiro o flapzinho, tá bom? Então, gente, vai passar assim, vou colocar um negócio. Então, nós utilizamos a mucosa oral para fazer essa reconstrução. Então, para a uretra, tá? Só para vocês identificarem aqui quesitos de anatomia, a gente ainda classifica a uretra anterior e posterior, tá? Lembrando que no trauma é muito difícil de você fazer o quê? A reconstrução imediata de uretra posterior, tá? Quando já fala posterior, é atrás, é mais chato, tá? A anterior é mais fácil. Então, com o trauma, a gente pode fazer o quê? Resolver na hora, tá? Ou então, eu posso resolver depois. Eu espero cicatrizar, faço uma derivação, espero para resolver depois. Doutor, qual é o caso que a gente pode resolver depois? Os traumas de bacia. O cara tem um overbook, o cara tem uma lesão grande. Nessa lesão grande, o que acontece? A pelve sangra muito, né? Então, isso tem que ser choque hemorrágico. Então, quando meu paciente sangra, o que eu posso fazer? Ele pode ter lesão de uretra, né? No cesariamento, ele pode ter lesão de uretra no momento. E qual que é a indicação de lesão de uretra? É que vocês vão ver a suspeita do raio-x, né? O paciente vai estar tendo dor e ele pode ter uretrorragia, tá? Então, todo paciente com suspeita de fratura de bacia, nós sondamos? Não. Nunca, tá? Nunca sondamos. E isso aí é uma prática que todos os dias o paciente com suspeita de fratura de bacia chega a sondar, tá bom? Então, nunca sondar. O que eu vou fazer antes? Uma UCM,
uma uretrocistografia miccional retrógrada. Simples, vou injetar contraste na ponta do pênis para ver se o contraste chegou até a bexiga. Se o contraste chegou até a bexiga, não tenho lesão de uretra, eu posso sondar tranquilamente. Agora, se eu fizer o contraste e tiver extravasamento, nada de sondar. O que a gente vai fazer, doutor? Ou a gente pode resolver no ato, ou a gente pode posteriormente resolver. Tá? Então, se eu tenho uma lesão de uretra, eu não vou sondar, vou esperar o paciente fazer o quê? Uma retenção urinária. E aí eu vou fazer a cistostomia, certo? Mostrei para vocês, né, cistostomia? Tá? Então, todos os práticos já podem fazer, né? A pergunta que tem, doutor, eu posso fazer cistostomia? Não. Então, você pode fazer expulsão de alívio. Então, a mesma função que eu uso ali para fazer o trocado, vocês podem pegar o gel 16, tá? Isu, nunca falei isso para vocês. Mas às vezes vocês não estão apurados, o que vocês podem fazer lá para mandar o paciente? Tem um kit de acesso central? Tem um kit de acesso central? Vocês podem funcionar a bexiga e passam o catéter. O catéterzinho central, vocês deixam o catéter lá dentro. E o catéter fica o quê? Drenando xixi, tá? Então ele não tem perigo de perfurar a bexiga, você vai perfurar ali em cima, deixa o catéter e fica esvaziando, você deixa ele com o saco coletor, tá? Teve um aluno meu que fez isso em Vilhena, mandou pra mim, eu estava de plantão, ele, doutor, o senhor autoriza? Eu falei, claro. Aí ele fez a punção, depois ele me ligou, estava tudo bem e deixou, tirou uma foto, ele amarrou igual acesso central e o paciente veio super bem, tá? Quando chegou, me ajudou muito, porque eu só passei o fio guia e funcionei. Rapidinho, tá bom? Bom, então as lesões de uretra anterior pode ser vulvar, peniana e fossa navicular, tá? Queda cavaleiro, chute perineal, lesão perianal. De uretra posterior pode ser prostática membranosa, são fraturas pélvicas na junção bulbo-membranosa, tá? Bulbo-membranosa é na junção da próstata com a uretra membranosa, tá bom? Essa região aqui é bem e sangra muito, tá bom? Na parte feminina, só para curiosidade, nós temos as lesões de uretra. A uretra é curtinha na mulher, então é mais difícil de fazer lesão, tá bom? Mas as lesões podem acontecer em quarto e fraturas pélvicas também, ok? Quando nós falamos do diagnóstico, então, como é que eu vou descobrir se teve lesão mesmo? Como é que eu vou saber? Bom, clínica é similar para todos. Tá? História compatível com trauma, presença de o quê? Olha lá, gente. É como tudo vermelho. Uretrorragia, tá bom? E a tríade clássica de comprimento de uretra é essa. Sangue no meato, tá? Às vezes ele não vai, você não vai esperar ele fazer xixi com sangue. Tu não vai ficar assim, vou esperar ele fazer xixi. Às vezes ele não vai fazer xixi, mas você vai ver o sangramento no uretra, tá? Então examinar o paciente é importante. Impossibilidade de urinar e bexiga cheia, tá bom? Às vezes vocês vão ter dificuldade para ver o bexigão no paciente obeso. Então o que vocês vão fazer? Simples ultrassom. Doutor, mas eu não sei mexer com ultrassom. Começa a praticar. Você vai ver lá no pronto-socorro que nós temos ultrassom disponível. Então, às vezes não está fazendo nada, vai lá acompanhar o cara que faz ultrassom no trauma, vai lá ver o flash, como é que é, tá? Eu não sabia fazer ultrassom, eu tive que aprender. Então, onde eu aprendi? Praticando. Todo paciente chegava, eu ia lá, olhava o fígado. Então, se você fica treinando, vendo que é normal, se tiver diferente, você já começa a tentar, ok? E aí eu comecei a usar na prática o ultrassom até para ver bexiga, ver próstata, tá? Então, me ajudou muito. Qual que é o exame padrão hoje para identificar mesmo uma lesão de uretra? Olha lá, gente, uretrografia retrógrada, tá? Como é que eu vou diagnosticar? Simples, qualquer extravasamento é lesão de uretra, tá bom? Mas, doutor, eu preciso saber aonde está a lesão. Se você conseguir, é legal, para você classificar. Se você não conseguir, não tem problema, tá bom? Eu posso usar uma injeção de 20 a 30 ml de contraste, tá? E eu vou fazer um raio-x na posição de 30 graus. Então, como é que é isso? Eu vou deixar o paciente deitado, dentro do dorsal horizontal. Eu vou pegar a perna dele, vou dobrar, vou fazer como se fosse um 4 e eu vou deixar ele um pouquinho de lado, como se fosse 30 graus, tá? Por quê? Porque quando eu pegar a uretra, eu vou injetar na lateral.
Né? Imagina, se eu fizer reto assim, eu não vou conseguir ter uma boa visualização de perfil da uretra. Tá? Então eu deixei um pouquinho angulado, porque quando eu injeto o contraste, 30 a 20 ml. Onde que eu gosto de fazer, gente? Eu pego uma sondinha de 12 frentes, uma de criança, tá? Eu vou, corto a pontinha da sonda e deixo só o balonete. Então, bem na pontinha ali, nessa fossa navicular, eu coloco só 3 ml de água destilada. Então, eu coloco a sondinha na pontinha. Por quê? Para ela vedar a uretra. Doutor, eu posso fazer com a seringa? Pode. Mas quando você for injetar, pode extravasar ali na ponta. Então eu deixo a sondinha 3 ml só para fazer o quê? Uma vedação. Mas quando eu injetar, passar mesmo, tá? Então eu faço o raio-x e na hora, gente, a gente consegue ver se tem extravasamento. Então é um cano. Se um cano passou, foi direto para a bexiga, perfeito. Não tem extravasamento, posso passar sonda tranquilo. Eu já descartei ali para ortopedista, para cirurgião geral, para o caramba que tiver, que o paciente não tem trauma de uretra. Então, imagina, a uretra é um órgão nobre, tá? Então, assim, e se tiver lesão, e se não descobrirmos, a gente vai o quê? Fazer uma lesão iatrogênica. Se a gente tentar, alguém tentar sondar com uma fratura, e, gente, eu vou falar para vocês que quais são os riscos futuros. Uma uretroplastia, uma reconstrução, o risco é de impotência. Você pega lá um cara que tem 22 anos, que tem 25 anos, que tem 30 anos, que tem uma lesão de uretra. Se você passar a sonda, você aumenta a lesão. E para fazer uretroplastia desse paciente, um risco de impotência sexual. Está lá no termo de consentimento. Doutor, qual que é o meu risco? Você vai falar, olha, você pode ficar impotente pro resto da vida. Entendeu? Tem pacientes que eu faço derivação binária. Quando é lá para assinar o termo de consentimento, eu converso, o risco é de impotência. Tem pacientes meu que não aceitou fazer cirurgia de uretroplastia, tá? E o que nós fazemos? Eu derivo, ali saindo do esfíncter, eu faço uma derivação de perímetro. Então eu jogo a uretra dele para ele fazer xixi pro resto da vida sentado, tá? Para o quê? Para não ter perigo de fazer impotência sexual, tá bom? Quando a lesão é pequena, até que dá para a gente corrigir cirurgicamente, com menos risco de impotência. Agora, quando a lesão é grande, quando a gente fala de polistenose, qual é outro fator, gente, que acontece muito? O paciente está na UTI em coma. E aí o pessoal vai começar a tirar a sedação dele para ver se ele acorda. Irmão, aquela sonda dentro da uretra, a primeira coisa que ele faz é isso aqui, ó. Ele pega a sonda e dá. Entendeu? Uma sonda insuflada com 20 a 30 ml, ele sai rasgando a uretra toda. E nessa pandemia, o que mais nós tivemos foi lesão de uretra. Tá? Então, quando vai tirar a sedação, eu falo, por favor, gente, amarrem o paciente. Tenha ele no leito. Tá bom? E quando for passar a sonda, pense que vocês estão passando por 6. Porque eu tenho certeza que vocês vão amplificar bastante. 20 ml de xilocaína. Mas, doutor, está acabando a xilocaína no hospital. O problema é do hospital. 20 ml. Pega uma seringa de 20 ml, cara, e vai e faça. 20 ml. Nada de 5, nada de 3, tá? E nas mulheres, passem 5 ml. Tá? Passem mesmo, gente. Quando você injeta, ela abre a uretra, então facilita a passagem. Além disso, já não coloque, já vão atrás. Porque a xilocaína, a mucosa, ela absorve o anestésico. Então espera um pouquinho, espera 5 minutos, tá? Ok? Eu perco esse tempo para explicar para vocês que é importante. Ok? E aí, a dietilácia, né, usando o padrão único, tá? Com 20 a 30 ml, na uretra feminina é um pouco mais difícil você fazer isso. Imagina, aí você vai fazer o seio que a uretra é curta, né? Então, eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade. O que eu faço? Uretroscopia. Doutor, o que é uretroscopia? Eu vou olhar a uretra com a câmera, tá? Eu não consigo injetar contraste na uretra desse jeito, fazer um exame longo, porque é curto. Então, eu vou ficar na dúvida, tá? Então, o que eu faço? Eu levo o paciente para ser cirúrgico e avalio, tá bom? Então, olha lá, gente. Isso aqui não é um extravasamento, tá? Eu não achei uma foto clássica para mostrar para vocês, mas isso aqui é o normal. Então, o que acontece?
Olha lá, nós injetamos o contraste, tá vendo? Bonitinho. Aqui, nessa região de membranosa para uretra prostática, nós temos um fechamento aqui. Não é uma estenose clássica, tá? Não é uma estenose clássica. Eu só posso falar que tem estenose quando tem menor que 14 frentes, tá? De passagem. Então, aqui, ó, mostrando para vocês, ó, insuflei, coloquei lá, passei, aqui a bexiga já enchendo. Eu tenho lesão de uretra? Não. Lembrar que aqui está a próstata. Então aqui, gente, nessa topografia, isso aqui não é estenose. Cara, muitos laudos eu pego falando que essa região aqui tem uma estenose uretra. E não é estenose, a próstata está lá. Então o que acontece? Na hora de passar a próstata é volumosa, ela não deixa o contraste brilhar bem nessa região, tá bom? Mas quando eu vejo o contraste chegando bem na bexiga, eu sei que passou por aqui, tá bom? Ok? Bom, então qual que é o tratamento, gente? Na uretra anterior, tá? Que são as mais fáceis, teoricamente, tá? Somente contusão, queda cavaleira, posso fazer o quê? Uma cistostomia suprapúbica ou um realinhamento precoce. Eu posso fazer cistostomia e aguardar. Eu estou no trauma. Ou eu posso abordar já e resolver o caso, tá? Derivação urinária por 2 a 3 semanas, tá? Se eu optar por fazer derivação, então eu posso fazer cistostomia, deixo a uretra descansar, não mexo, não passo sonda, deixo derivado e havendo recanalização em quase 70% das rupturas parciais. Então posso que no segundo tempo ainda ela pode, se eu não mexer, pode ali ficar ainda viável para passar depois uma sondinha e voltar a fazer xixi, tá bom? Se associada à fratura peniana, reparo imediato precoce. Então aqui é diferente. Lesão de uretra e lesão de pênis, lesão de corpo cavernoso. Tá? Se eu tiver lesão associada de pênis, eu tenho que resolver. Ok? Bom, o trauma penetrante, eu tenho que explorar. Passou o chumbo grosso ali, eu tenho que saber o que aconteceu. Tá? Por quê? Porque lembra a lesão térmica, o tiro pode passar. E além disso, perfurar e fazer o que? Isquemia no trajeto. Tá ok? Então, quando as lesões são menores que 2 ou 3 centímetros de uretra bulbar ou menor que 1,5 de uretra peniana, tá? Eu vou ter que abordar. Lesões mais extensas, sinais de necrose, infecção, derivo, mastocrização da uretra e reparo de estágio. Isso aqui é quando é mais catastrófico. Quando bateu lá, interpretou. Eu vou vendo que vai sobrar e depois a gente faz um planejamento. No trauma, gente, tem que lembrar que eu no trauma, eu não gosto de resolver precocemente, tá? Por quê? Porque sangra, é um trauma, faz hematoma, e ali a gente tem que pensar o que? Na estética, tá? Temos que pensar na estética. Então, tudo que é trauma, eu gosto de esfriar o processo, com calma, né? Depois a gente vai reavaliar e ver direitinho, tá bom? Bom, trauma peniano, gente, hoje eu vou falar do pênis. O trauma peniano chega e é impressionante, tá? O trauma peniano, nós temos os corpos cavernosos eles podem romper. E com essa ruptura faz o quê? Um grande sangramento, começa a extravasar sangue para o pênis. E a gente tem um grande sinal da fratura peniana, que é o sinal da berinjela. Olha só, então quando o pênis está aqui, quando ele tem uma fratura aqui, o que acontece na fratura? Ele vira para o lado fraturado, tá? Ele vira para o lado fraturado. E às vezes pode ser lesão de 2 corpos cavernosos, que ele fica um pouco mais difícil de ver, que ele desce para baixo. E quando eu tenho lesão de uretra associada, eu vou ter o quê? Uretroagia, tá? Então, a história do paciente, o diagnóstico é feito, né, com exame físico, exames complementares podem ser usados. Às vezes a lesão é tão pequena, cara, que você fica na dúvida ali, tá? Às vezes pode ser ruptura da dorsal anterior. Quando eu tenho lesão da dorsal anterior, pode simular como se fosse meio que uma fratura, tá? E no exame físico, eu vou inspecionar, tá? Ver hematoma, fratura de pênis, ruptura da via dorsal, fratura do pênis, quando eu tenho lesão de face de Buck, defeito na albuginina na fratura, tá? Então, qual que é o exame que a gente pode fazer no trauma peniano? Uretrografia.
estou no mesmo? Eu posso fazer uma retrografia para saber o quê? Se eu tenho associado ou não lesão de uretra. Tá? Eu já entro preparado. Ok? E aí, gente, nós temos também a cavernossografia. Então, se eu tenho uma suspeita de uma lesão, uma ruptura do corpo cavernoso, se eu injetar contraste, fazer uma pressão, vai sair contraste e vai ver onde está a lesão, tá? Faço muito isso aqui? Não. Não. Muito difícil fazer isso aqui. Quando eu tenho a suspeita, eu sou cirurgião. Se eu ver que tem sangramento, tem sinais clássicos, eu não vou fazer ciência. Então, eu já pego. Tá bom? Por quê? Quanto mais tempo passar, mais ele vai fazer hematoma, mais o risco de infectar. Tá? Então, quanto mais precoce eu abordar, melhor. Tá? O sinal da berinjela é assim. Então, o paciente está com o pênis reto aqui. Tá? Quando eu tenho a lesão aqui de corpo cavernoso, nós temos dois cilindros. Tá? O direito e o esquerdo. Quando eu tenho a ruptura de uma lesão do lado direito aqui, do lado direito aqui, o que acontece? Meu pênis ele vira para o lado da fratura, tá? Então ele fica torto, ele fica assim, igual a berinjela dele. Então ele fica roxo como se fosse uma berinjela, tá? Eu acho que não tem imagem aqui. Aqui, ó, foi uma injeçãozinha do corpo cavernoso, né? Você matou no chega dar uma retrografia? Não. Se eu não tiver lesão de uretra, eu não tenho uretrorragia, só faço hematoma, tá? O problema, gente, é que sangra muito, o corpo cavernoso é muito vascularizado. Então, o que acontece? Imagina, quando tem ereção, vai sangue. Então, o pênis fica túrgido. Na verdade, vai começar a fazer hematoma, não vai extravasar, tá? Bom, nós temos aqui, gente, algumas ciências para isso, como ultrassom e ressonância, tá? Para identificar bem a lesão. Quando tenho uma lesão corpo cavernoso suspeita, não é aquela clássica, o paciente só tem um hematomazinho e tal, uma coisinha bem simples, eu vejo lá e tal, eu falei, não, então vou fazer ressonância. Aí eu peço ressonância, tá? Ou ultrassom também. Nós temos hoje uma ultrassom que eu uso muito para disfunção erétil. Eu gosto de utilizar o ultrassom com fármaco indutor, tá? Então, o que acontece? Esse é um fármaco, é um alprostadil, que é uma medicação que a gente utiliza para o paciente ficar com o pênis ereto. E aí, se eu quero ver lesão mesmo, eu faço o quê? Eu posso pedir esse fármaco indutor, ele tem ereção, se ele tiver ereção, o sangue vai sair mais, aí eu vou conseguir identificar melhor onde está a lesão. Tá bom? Tomografia, tá? De arteriografia, identifica as lesões associadas nos casos de ferimentos penetrantes, tá? Não só específico para o pênis. Bom, diagnóstico diferencial, amputação de pênis, é uma causa muito comum nos pacientes esquizofrênicos, tá? Ferimentos penetrantes por arma de fogo. Eu era uma vez um paciente esquizofrênico com pênis, e ele levou um saquinho para reverter o caso, não tinha mais como. E aí ele só regularizou tudo, tá? Ferimentos penetrantes por arma de fogo, fratura de pênis, ruptura do corpo cavernoso, lesão de pênis por quartos moles, bomba vácuo. Pacientes que têm disfunção erétil, eles podem utilizar bomba vácuo, só que aquele negócio, existe uma pressão para isso, eles sempre vão ter mais, podem fazer lesão, tá bom? Olha lá, gente, essa foi a fratura que chegou para mim, o paciente, foi ano passado, atrasado. Esse paciente não tem um sinal clássico da berinjela porque foi corpo cavernoso bilateral, tá? Então assim, ele tem mesmo lá a berinjela, tá? O hematoma, só que ele não tem a curvatura por conta que rompeu os dois corpos cavernosos e a uretra, tá? Qual foi a história desse paciente? Ele é usuário de crack e ele estava hiperestimulado. Segundo ele, estava na posição de 4 com a mulher lá e ele estava doidaço. E aí o pênis saiu. Ele falou pra mim que foi igual uma fratura de fêmur. Eu falei, cara, mas tu já quebrou o fêmur? Ele, não, você pode sim. E ele doidaço, velho, lá e tal, eu tô cara, eu andando com a sonda já tinha sondado, né? E andando com a sonda lá, o bicho doidaço. Né? Tava com uma droga na cabeça, e aí fui operar o cara. Então assim, o que eu fiz? Imediato, fratura de pênis. Só olhar essa imagem aqui, ó, ele tinha uretrorragia, tá?
uretra ragia, só que quem sondou ele não fui eu. Só que a sorte, o cara que sondou foi muito cagado. Ele conseguiu passar da lesão e chegou até a bexiga, porque voltou o urina, tá? E é interessante, o saco coletor de urina estava claro, não tinha sangue. Por quê? Porque quando eu tenho trauma de uretra, o sangue está onde? Na uretra. Então, se eu passo a uretra, chego na bexiga, a urina vem clara, tá? Às vezes pode vir um pouquinho de sangue, porque na passagem você joga um pouquinho de sangue para ali na bexiga. Mas o saco coletor estava lindo e maravilhoso, lá limpo. Então eu não suspeitava de fratura de uretra. Só que eu comecei a suspeitar quando eu vi tudo isso aqui de sangue. Opa, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Porque na sondagem não ia sair tanto sangue assim para o paciente que não era idoso, tá? Então aqui, ó, essa amarelinha aqui é a sonda, tá? Os dois corpos cavernosos. Então, eu fiz a cirurgia de postectomia. Como é que é a postectomia? Eu fiz a circuncisão aqui, fiz o que? O desenvolvimento do pênis e fui atrás das lesões, tá? Então, a lesão era desse lado aqui, ó, a uretra está aqui, mas a lesão aqui e o corpo cavernoso aberto aqui, ó, tudo aberto. Aí, o que eu faço, gente? Eu faço um garrote aqui embaixo para não ficar sangrando, tá? Eu tenho 15 minutos para refazer, porque o coágulo ele tampona ali. Então, quando eu tiro o coágulo para identificar a lesão cavernoso, começa a sangrar pra caramba. Eu faço um garrote embaixo, na base peniana, vou lá e faço a reconstrução. Eu usei um fio PDS, tá? 5.0, um fio bem fininho. E aí eu fiz a reconstrução da uretra, tá? Sequei a uretra, ali ela está toda dessecada, tá? Eu passei uma nova sonda, e aí para manter o trajeto. Depois eu fui lá e refiz os corpos cavernosos. Quais são os riscos, doutor? Impotência sexual, doença de Peyronie. Já ouviram falar doença de Peyronie? A doença de Peyronie é nada mais que uma curvatura anormal do pênis, tá? Então imagina, o processo de cicatrização, ele vai fazer o quê? Se eu tenho uma lesão aqui, ele pode fazer o quê? A cicatrização vai o quê? Pode puxar e o paciente pode ficar com o pênis torto, tá? E isso tudo é explicado para ele antes de fazer a cirurgia. Outra coisa que ele pode fazer aqui, fístula, né? Quando eu for tirar a sonda dele, ele pode o quê? Na hora do trajeto de passar, pode ficar um buraquinho aberto. E aí pode fazer fístula e sair do trajeto ali no subcutâneo, tá bom? Esse paciente ele voltou comigo super bem. Foi impressionante a recuperação dele. Sei que não ia ser boa a recuperação porque ele é usuário, tá? Então assim, é um cara que não é muito fidedigno para o pós-operatório dele tranquilo, tá? Mas ele voltou super bem, não fez fístula, o pênis dele ficou um pouquinho torto pro lado esquerdo, uma pouquinho coisa assim, tá? E ele ainda chegou meio bravo, porque o pênis estava um pouquinho torto para a esquerda. E aí, gente, o que eu faço? Depois que eu tiro a sonda, eu começo a fazer uma estimulação dele com medicamento, tá? Porque o meu receio é que ele possa ficar impotente. Então, assim, além do trauma que ele tem, né, ele vai ter medo de ter ereção. Então, quem não tem ereção não pode fazer o quê? Atrofia do corpo cavernoso, tá? Isso é importante, esse segmento. Ficou super bem. Bom, priapismo. Isso aqui vai chegar na audiência, tá? E vai ficar na aula ortopédica, desse jeito aqui. Então, gente, isso aí é um caso muito que acontece, tá? E esse caso pode ser uma das coisas que você possa resolver na hora. Então, assim, é até meio bizarro, né? O cara chegar assim. Uma vez uma enfermeira no pronto-socorro falou: doutor, eu quero que o senhor converse com esse rapaz porque ele está me desrespeitando. Aí eu, mas o que aconteceu? Ele está com o pênis duro. O pênis duro aqui, eu cheguei perto dele para fazer uma punção e ele ficou ereto. Aí eu falei: minha amiga, vamos lá. Se eu tenho um paciente que vem para o João Paulo, vai tomar uma olhada e ficar com o pênis ereto, ou ele é PSQ da vida, né, ou ele está com priapismo. Então, eu acredito no priapismo. E quando eu fui perguntar, ele falou: não, doutor, eu tenho anemia falciforme e eu tenho priapismo recorrente. Tá? E dessa vez não passou. Não passou meu priapismo, por isso que eu estou aqui. E aí fui explicar para a enfermeira que a ereção dele é uma coisa patológica, tá bom? Então, gente, definição: o que é priapismo? É uma ereção peniana persistente e prolongada, aquilo que não é relacionado ao estímulo ou desejo sexual, tá bom? Então,
para ter ereção, precisa o quê? Ter estímulo. Então, se o cara tem ereção sem estímulo, tem algo errado. Ok? E, gente, olha essa classificação. 3 tipos. 3 tipos. Gravem bem isso. Pode ser isquêmico, não isquêmico e recorrente. Tá? Agora vocês vão ficar sabendo o que é o isquêmico e o não isquêmico. Tá? Então, o isquêmico, gente, é mais comum, é baixo fluxo. Então, gravem, baixo fluxo, vocês vão lembrar de quê? Veia. 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 E quando eu falar de alto fluxo, vocês vão lembrar de artéria. Tá? E o recorrente é também associado à veia. Tá bom? Veia. Ok? Então, se vocês souberem isso, tá tranquilo. E qual que é a grande causa do priapismo para mim? Tá? O que mais chega? Medicamento. Então, gente, o paciente que chega comigo por uma disfunção erétil, eu vou fazer o quê? Uma investigação. Né? O paciente chega lá e fala, doutor, eu não estou tendo ereção, eu não estou conseguindo ter ereção. E é claro, a gente vai trabalhar em cima do que está acontecendo, ou hormonal, ou local, ou psicológico. Então, depois que eu faço uma anamnese, investigo, nós começamos com a primeira etapa de tratamento para o paciente com disfunção erétil. E qual que é a primeira etapa? Que vocês conhecem, da disfunção erétil. Na outra turma respondeu, trocar de mulher. Mas isso ali. A primeira etapa, a gente é farmacológica, a gente vai tentar com fármacos. É claro, se o paciente não tem contraindicação de fármacos. Qual que é uma contraindicação absoluta? Pacientes com IAM em menos de 100 vezes. Tá? Com regime instável. Então, a segunda etapa do tratamento de disfunção erétil, depois que eu tentei medicamentoso, é o quê? Local. Essa medicação, gente, é uma medicação local chamada de alprostadil, muito conhecido como Caverjet. E é uma punção que o paciente vai fazer como se fosse uma agulha de insulina no pênis. Isso 30 minutos antes de ter uma atividade sexual. Tá? Qual que é o grande problema disso? Ele pode fazer o quê? Se eu ficar perfurando todas as vezes ali, ele pode fazer o quê? Um peronico. Ele pode começar o pênis ali ficar um pouquinho tortinho. E a outra coisa, como complicação, ele pode ter atividade sexual e não melhorar o priapismo dele, a ereção persistir. Tá? E essa persistência da ereção pode trazer complicações. O sangue parado, vamos lembrar da fisiologia, o sangue parado, ele vai levar o quê? Antes da inflamação. Coagular. Coagulando, vou fazer o quê? Eu vou reter CO2, né? E vou diminuir o meu oxigênio. Então, o meu tecido mais para frente vai fazer o quê? Um processo inflamatório. Tá? Então, o sangue ele tem que ficar lá na ereção e depois ele ir embora. Ok? Tá? Anestase, acúmulo de sangue, posta nos tecidos cavernosos, deve ser tratado prontamente. Gente, grave aqui no isquêmico. Essa é a grande diferença. O paciente que tem um priapismo isquêmico de baixo fluxo, ele vai ter o quê? Dor. Dor. Tá? Ele vai ter o quê? Dor. Ok? É uma ereção dolorosa, prolongada, os corpos cavernosos ficam rígidos. Qual é a etiologia? O uso do alprostadil, tá? Para disfunção erétil. E nas crianças, gente, anemia falciforme. Ok? Bom, o não isquêmico já é fluxo arterial. Vamos imaginar, o isquêmico, eu recebo sangue e o sangue não vai embora. Ele fica parado. Agora, o que acontece no arterial de alto fluxo? Eu recebo muito sangue e meu corpo cavernoso não consegue expelir esse sangue. Então, eu estou recebendo muito sangue arterial, tá? E eu não consigo esvaziar o pênis. Ok? Isso pode ser um fluxo por uma fístula arteriovenosa, uma ereção suportável. Já é um caso que ele fala assim, doutor, eu estou sentindo dor, eu estou mais tranquilo. E não completamente rígida, não fica totalmente rígido, tá bom? Aí a etiologia, geralmente ocasionada por traumas pélvicos genitais ou perineais, tá? Aqueles pacientes com trauma previamente, ele pode fazer uma fístula arterial, tá bom? Não se trata de uma emergência e a resolução muitas vezes pode ser espontânea, ok? Pergunto para vocês agora, doutor,
qual que é o exame que eu posso fazer para diferenciação de uma comprovação que é arterial ou venoso esse meu sangramento, esse meu priapismo? Como é que eu posso fazer para me identificar? Eu faço muito com os internos do pronto-socorro, tá? Isso é uma pegadinha. O exame que você pode fazer aí para você diferenciar. Não precisa? Mas nesse momento você vai precisar. Quem falou? Perfeito. Pronto, gente. Se eu quero saber se é sangue venoso ou arterial, eu faço uma gasometria. E eu chego lá para o interno e falo, chegado, faz a gasometria para o meu paciente lá. Faço, doutor, e tal, só que é no pênis. Aí o interno vai olhar para mim e dizer, senhor tá de sacanagem. A gasometria eu pego aqui, pô, aprendi aqui, ó. Arterial, né? Vou fazer até o teste de Allen, né? Para ver se as artérias que estão batendo não, que é no pênis. Aí, esse que eu estou de sacanagem. Mas, gente, uma simples gasometria arterial você consegue diferenciar se é sangue arterial venoso. Por que isso é importante? Porque se for sangue venoso, tem indicação de drenagem. Eu preciso tirar aquele sangue que está acumulado. O paciente vai perder o pênis. Quanto mais tempo ficar sangue lá dentro, mais hipóxia, mais o que? Lesão tecidual. Eu vou fazer o que? Impotência nesse paciente. Agora, se for sangue arterial, se eu levar esse meu doente para fazer a drenagem, ele vai morrer sangrando. Porque é sangue arterial, então alto fluxo, vai ficar sangrando, ok? Então esse é um exame simples, temos no pronto-socorro que a gente consegue fazer a diferenciação. E outra, anexar no prontuário, estou realizando uma drenagem de corpo cavernoso porque minha gasometria veio sangue venoso, quase como arterial, hein? Tá bom? Então pegaram a diferença? Ok. Isso e o recorrente, gente, é uma forma de priapismo isquêmico, tá? Ereções indesejáveis, são ereções dolorosas com intervalos de destruescência. Então, às vezes ele está tranquilaço lá, tem uma anemia fosfórica, às vezes faz uma ereçãozinha, mas depois volta ao normal, tá? E a principal etiologia que eu tenho que descartar é doenças hematológicas, tá bom? Então, gente, o paciente com priapismo eu já mando os exames. Tá? Agora, no diagnóstico clínico, tempo de ereção, grau da dor, episódio de tratamentos anteriores, uso de drogas ilícitas. O crack é estimulante. Tá? Doutor, eu fui lá, tomei 2 tadas de 20. Fui pra balada, tomei um whisky junto. Potencializou o efeito. É um priapismo isquêmico ou arterial? Ou isquêmico? Isquêmico. Priapismo isquêmico. Tá? Medicamentos, doenças hematológicas, traumas e tumor, tá? Lembrando que o tumor pode fazer o quê? Fístulas, ok? Quais os exames que eu vou fazer? Hemograma, contagem reticulócito, eletroforese, pesquisa toxicológica. Eletroforese no trauma é meio difícil, tá? Para a gente ver se essas hemácias são dismórficas. Lembra da hematologia? Quem é hemato para vocês? Pronto! Era, meu irmão. Tá? Então, não aceito vocês não pedirem eletroforese porque a puxa é do caramba. Eu passei com ela no internato. Minha amiga ela tocava o terror. Pelo menos internato, eu não tive algo com ela aqui. Né? Ela tocava o terror, meu amigo. Tinha medo da paraense, né? Paraense não sei se ela tá ainda nessa vibe ainda de pegando vetas internas. Bom, gasometria, tá? Ultrassom com Doppler peniano. É importante. Se eu pedir ultrassom, eu tenho que pedir com Doppler. Para mim, sem Doppler, não vai ter função, tá? E a arteriografia peniana. A arteriografia peniana já é um caso mais assim, pensando de priapismo de alto fluxo, tá? Pedir arteriografia. Bom, gente, medidas. O que vocês vão fazer para o paciente que chega com priapismo? Olha lá, medidas gerais, tá?
Lembrar que os pacientes, eles, às vezes, têm anemia, então, são pacientes que podem estar com 6 de hemoglobina, 5 de hemoglobina, às vezes precisam de transfusão, tá bom? Anestesia peniana, então vamos lá. Aqui é a primeira medida, tá? Vou ensinar vocês. Chegou um paciente, eu identifiquei que é um priapismo isquêmico, baixo fluxo. O que eu vou fazer? Eu posso fazer uma anestesia local, tá? Doutor, como é que você faz essa anestesia local? Eu faço troncular. Na base do pênis, eu posso fazer uma anestesia local, tá? Eu pego os nervos que passam laterais, ok? E eu faço um bloqueio ali. Eu uso geralmente 10 ml de lidocaína sem vaso. Lembrar que não pode fazer nas extremidades anestésicos com vasos, tá? Não posso fazer. Por quê? Porque faz isquemia e eu posso perder o membro, ok? Então, o dedo. Vocês fazem anestésico com vaso? Nunca, tá? E aí, o que eu faço? Faço um bloqueio troncular. E aí, gente, olha lá, eu posso fazer 1 ou 2 punções laterais transbandares com escalpo 14. Doutor, o que é isso? Se eu tenho sangue parado lá dentro, eu tenho coágulo lá dentro, não está esvaziando. Eu posso fazer o quê? 2 punções. Eu pego 2 gelos, vou lá na cabeça mesmo da chibata, peito, tá? Injeto soro e eu lavo para tirar os coágulos, tá bom? Eu não faço isso na sala de emergência. Por quê? Porque está todo mundo filmando e me chamando de açougueiro, coitado do cara, né? Então, eu isolo o paciente, levo sem cirúrgico, tá bom? Se caso eu não tiver sem cirúrgico, eu levo ele para uma salinha, mas eu posso fazer com local, tá bom? Às vezes, quando o paciente quando ele é usuário ou alguma coisa do tipo, eu gosto de fazer com sedação. Por quê? Porque ele não obedece aos meus comandos, ele vai estar enlouquecido lá, então ele vai chutar o pau da barraca na primeira mulher. Tá bom? E o fato de se tratar de uma urgência, a gente não tem muita preocupação com o quesito de comida, tá? É urgência, tem que fazer. E aí eu vou lá, faço a punção, gente, faço a lavagem com o soro fisiológico, tá? Vai o quê? Deixa umedecer, é o quê? Direção. A opção, gente, eu posso usar aqui. Aqui eu posso usar um vasoconstritor peniano. Mas onde é que esse vasoconstritor? É dentro do corpo cavernoso. Então aqui eu posso usar o quê? Uma adrenalina para fazer o quê? Para tentar expelir o coágulo. Então é um vasoconstritor que ele vai o quê? Tentar fazer essa destumescência. Como é que eu faço? A primeira opção que eu uso é a epinefrina, de 100 a 500 microgramas por ml. E eu diluo, tá? E faço de 1 ml a cada 3 a 5 minutos, dentro do corpo cavernoso, tá? E a epinefrina às vezes não é disponível, então a epinefrina tem todos os serviços. Só que aí eu diluo para mais, eu diluo para 100 ml, ok? 1 miligrama em 100 ml e faço de 1 a 3 ml, tá bom? É impressionante. A gente faz essa punção, espera 5 minutinhos, o peito começa a destruir, ok? E aí, gente, olha lá, a técnica de unir inteiro, tá? Então, olha lá, os 2 corpos cavernosos fazendo a drenagem, ok? Esse paciente é um paciente super jovem, 40 anos, ele teve um priapismo, e esse priapismo que ele teve, ele demorou muito para procurar o pronto-socorro. É aquele cara que vai tentando segurar, e ele fazia uso de caberjete, ele já tinha um grau de disfunção erétil. E é aquele negócio, eu vou querer fazer mais porque já não está mais como era antes, e vou fazer um pouquinho mais, e eu quero mais um pouquinho, entendeu? Vai só um pouquinho. E aí o cara vai criando, por isso que a gente faz um protocolo para que ele não passe daquela dosagem. E aí ele fez esse priapismo, tive que fazer a drenagem. E para a infelicidade dele, ele acabou ficando totalmente impotente. E aí eu fui lá e botei uma prótese peniana nele. Ele chegou depressivo, aí ficou depressivo depois, queria se matar. A mulher dele, a sorte que era muito companheira, assim, não, nós temos soluções, calma e tal. Acho que já tinha uns 4 anos essa cirurgia. E aí o cara, depois que colocou a prótese, depois que ele voltou 3 meses depois, ele falou, nossa, doutor, resolveu minha vida, se eu soubesse eu tinha botado a prótese muito mais antes, né? E ele está com um problema agora na família dele, porque as vizinhas ficam sabendo e ficam curiosas, né?
A sorte do casal é muito bonito, muito bonito. E eu falei isso para eles, eu falei, olha, não falem para ninguém que você colocou prótese, tá? Não falem para ninguém. E ela falou, doutor, o senhor acredita que depois que colocou a prótese, minhas vizinhas começaram a mandar mensagem para ele? Começou a adicionar, ele não tem Instagram, ele tinha Facebook. Começaram a adicionar e mandar direct. Mas eu já tinha falado. Eu sei disso, porque a gente acompanha muito o paciente. Teve um paciente que tomou um tiro na coluna. Olha só, 22 anos. Estava no casamento, foi separar a briga, pegou um tiro, não sabe de onde. Paraplégico. O que aconteceu? A mulher foi embora, teve uns filhos. Ele falou, olha, isso é atividade sexual para mim. E ele casado. Depressivo, se regueu, recuperou. O cara começou a fazer crossfit. Ele chegou lá no consultório, meu amigo, com a cadeirinha dele profissional de crossfit. O cara, eu sou preguiçoso pra cacete pra ir pra academia, velho. O cara paraplégico na academia e tal, fazendo crossfit. Eu uma porrada na cara esse dia. E aí ele falou a história dele pra mim. Um cara, claro, pobre, sem condições. E olha que legal, o SUS ele investe nesse quesito de reconstrutora. E aí eu falei para ele que tinha uma proposta de fazer uma prótese peniana. Infelizmente, nós não tínhamos a prótese peniana no hospital, porque assim, é por licitação, demora muito. E aí eu consegui uma prótese em conta para ele e falei, olha, essa prótese aqui custa tanto, se você quiser a gente coloca no hospital de base. E ele fez como motivo de doação para ele no hospital de base. Tudo isso anotado e registrado. E aí eu coloquei a prótese peniana nele. Cara, a mulher ligou para ele. A mulher, aí ele ficou sabendo que tinha botado a prótese peniana e queria visitá-lo. Isso 2 dias de pós-operatório. Tá? Aí eu falei assim, cara, eu não sei como é que é teu coração, tu segue teu coração. E meu amigo, ele já estava com uns contatinhos ali na enfermaria. Você tem ideia? Isso eu tive a prótese. Eu tive que isolar ele, porque na hora do curativo, cara. O bicho tá mentindo já. O bicho tá mentindo já. Lá no hospital de base, se vocês verem, a enfermaria fica 4 leitos. Né? Então assim, o cara não fica teoricamente isolado lá. E na hora do curativo, meu amigo parecia um estádio. Era a gente lavando mão, era a gente querendo ver. Bicho, e assim, ele era um cara bonito, né? Imagina. E engraçado é que quando ele colocava a coberta, por cima ele estava soldado e ficava o Gasparzinho, entendeu? Todo mundo ficou ali, a enfermaria lotada, meu amigo. E ele já estava com os contatinhos já. O pessoal pergunta, é solteiro? Eu sou solteiro, pô, então, né? Cara, só que eu tive problema com ele. Ele não tem sensibilidade. Eu sento com o paciente e falo para ele, preste atenção, você tem que cuidar disso, isso é uma joia preciosa, você não tem sensibilidade, então o fato de não ter sensibilidade, você tem que sempre lubrificar, cuidar. Depois de 2 anos ele voltou comigo, uma das próteses teve distrofia. Então o fato de ele não ter sensibilidade foi ter atividade sexual sem lubrificação. E atividade sexual é um trauma. Então um lado saiu. Eu tive que tirar um lado, aí rafia o corpo cavernoso, aí 6 meses depois ele voltou para ver se eu conseguia colocar do outro lado. Não consegui colocar do outro lado, porque ele atrofia, e ele ficou só com um lado. Então ficou meio, né? Quem empina papagaio sabe, né? Tem que colocar o folhete do outro lado para que não fique a pipa só do lado esquerdo. Mas ele está feliz da vida só com um lado. Tá? Então assim, é um caso que acontece que a gente consegue melhorar, mas eu sempre aviso, gente. Eu sento com o paciente e falo, olha, você não pode fazer isso. E ele falou, cara, era de madrugada, bicho, aquela confusão, eu bebi um pouquinho, não sei o que e tal. Quando eu vi, meu amigo, e a menina perguntando, o que é isso aqui, né? A extrusão da prótese para fora, bicho, loucura. Ele não sente nada, né? Não tem sensibilidade, tá? Professor, pode ser considerado uma leve? Tá? Uma leve? Entendi. Pode ser considerado uma leve? Sim, pô.
Ele voltou ou não com a mulher procurando saber o que Não voltou. Tá? Ele falou, não rendeu, porque a procura dele agora, ele falou que era curtir a vida. Que era curtir a vida. Quero aproveitar a vida, tá? Então, gente, quando a técnica de Winter não funciona, é legal a pergunta. Nós temos dois tipos de prótese. A semi-rígida, tá? A semi-rígida, eu coloco os dois corpos cavernosos. Nós temos 2 cilindros. Então eu coloco 2 tubos, tá? Dentro do corpo cavernoso. A gente fala semi-rígida porque ele fica com semi-ereção. Só que assim, semi-rígida ele coloca para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, como ele quiser. Mas ele tem ali como se fosse uma ereção constante, tá? Agora a inflável, ela é um pouquinho mais trabalhosa para colocar, ela é mais cara. E a incisão que eu faço o acesso da semi-rígida é só entre ali. Cara, eu faço mais ou menos 2 centímetros entre o pênis e a bolsa testicular. E aí eu só coloco, tá? Abro o corpo cavernoso, coloco dos 2 lados, fecho, manipulo ela para ficar retinha, para não ficar torta, e aí eu libero ali 30 dias depois da atividade sexual. Agora semi-rígida não, semi-rígida é inflável. A inflável é diferente. Como é que é inflável? Bom, o dispositivo fica dentro do testículo, tá? No qual eu aciono ela. E aí o balãozinho do líquido para encher os 2 corpos cavernosos na inflável fica dentro da barriga, fica no peritônio. Então eu tenho um reservatório dentro da barriga, que fica soltinho lá dentro, comunicando lá o testículo, para quando eu acionar, ele insufla, ele enche os 2 corpos cavernosos, aí o cara tem atividade sexual. Então, a diferença é o que? Manutenção. A semi-rígida eu coloquei o resto da vida, se o cara cuidar, fica lá tranquilo. A inflável pode dar problema no dispositivo, tá? Claro, a inflável é muito cara. Cada 5 anos a gente tem que fazer uma revisão de como ela está no quesito, tá? Então, a inflável é mais cara, porém, o risco de dar problemas são maiores. Eu coloquei 2 infláveis só. 2 infláveis. Mas assim, semi-rígida é constante, né? Constante. E o que eu faço agora? A semi-rígida, você coloca às vezes o pênis fica um pouco mais fino, não fica tão grosso, porque os pacientes que têm disfunção erétil, eles não têm ereção constante. Então o corpo cavernoso ele atrofia um pouco. Aí o que eu faço? Bioplastia. Eu vou lá, depois de 30 dias eu coloco o ácido hialurônico e volto, meu amigo, fica um tigrão. É massa por quê? Porque os homens eles não procuravam por isso. Cara, é impressionante. Com a internet, com tudo, o cara senta na minha frente, velho, ele já fala, doutor, eu quero colocar uma semi-rígida de 8.2, meu pênis tem tantos centímetros, já li tudo, já sei. Beleza, velho? Esse cara já vem tudo estudado. Um dia o cara foi lá fazer uma bioplastia peniana, ele queria saber quantas ml eu ia colocar. Ele já sabia o preço de tudo, já sabia tudo, a posição e tal, não sei o quê. Ele só foi para conferir meu material. Beleza, cara. Mas as pessoas tinham esse negócio, cara. Por exemplo, a gente consegue melhorar muito esse quesito de, por exemplo, dar uma autoestima para o paciente. Então, um cara que se sente, imagina, para ele ter atividade sexual, ele tem que ter estímulo, ele tem que ter uma autoconfiança, ele tem que se sentir homem, né? E aí, às vezes, ele não se sente impotente por isso. A gente, cara, 30 minutinhos lá, eu não coloco muito, às vezes, só para dar um up, e o cara, pô, doutor, bicho, melhorou 10, 500 vezes na minha vida, sabe? Legal, pena que eu não posso ficar fazendo, por exemplo, assim, expor o paciente, né? Tem que ser, tipo, meio restrito. Mas, cara, os pacientes que eles trazem a autoestima de volta, cara, 200%. Bom, quando eu não consigo, gente, com a técnica, funcionando o corpo cavernoso, colocando a felinefrina, quando eu não consigo com as 2 funções, fazendo a técnica de Winter, eu posso usar a técnica de Alborada, tá? O Alborada, gente, ali, ó, eu abro a glande, tá? E aí eu faço a comunicação dos 2 corpos cavernosos. Eu vou lá e comunico eles. Para quê? Para que eles possam drenar melhor. E vou ali e fecho. Tá?
Então eu posso fazer tanto na ponta, como eu posso fazer lá embaixo, na comunicação dos corpos cavernosos superiores frontal. Tá bom? Eu faço mais alvorado, por quê? Porque é mais linha grande, é mais fácil de você fazer. Então eu comunico os dois corpos cavernosos, fica passando sangue de um lado para o outro, ele tem o quê? Uma destubescência, ok? Bom, o nó isquêmico, gente. O nó isquêmico, já falei que muitas vezes eles resolvem sozinho. Então, eu posso fazer uma observação cuidadosa, orientação da possibilidade de resolução espontânea. Tá? Claro, ele tem um grau ali, possa ter, desenvolver um grau de disfunção erétil, tá bom? E muitas vezes, quando o paciente ele fica muito tempo com ereção, isso incomoda ele, a resolução não é muito espontânea, eu peço para o pessoal da cirurgia vascular fazer uma obstrução, tá, da artéria que está fazendo essa fístula. Eles levam para a hemodinâmica, eles cateterizam a artéria femoral, eles conseguem chegar até o ramo que está fazendo a fístula, tá? Eles bloqueiam, como se colocasse uma bolinha para obstruir lá a fístula e o paciente tem uma melhor, tá bom? Gente, no recorrente, prevenção de novos episódios, a gente pode usar o quê? GNRH. O que é GNRH? Vocês estão claros, né? Estimula quem? Estimulação do hipotálamo, né? Hipófise, certo? Antiandrogênicos, baclofeno e toxina, tá? Isso é, por exemplo, para a gente evitar novos episódios dos pacientes que têm o recorrente, tá bom? E olha lá, gente, olha lá a nossa gasometria arterial. Então, lembrando, se eu tenho um priapismo isquêmico, o que vai acontecer? Eu tenho sangue parado. Se eu tenho sangue parado, eu tenho o quê? O aumento do meu CO2. O CO2 está lá em cima. Se eu tenho aumento do CO2, está parado, eu tenho baixo oxigênio. Aqui é chegada. Agora, se for alto fluxo, eu tenho o quê? Mais oxigênio e menos CO2, porque ele está tentando circular. Ok? Tá bom? E tem um padrão venoso ali para vocês terem uma ideia. Tá? Tá vendo como urologia não é só próstata, dedada, né? Tá bom? Professor, Oi. Tá mudando de assunto, mas vamos lá. Como que é para um contexto de urgência, por exemplo, nas UPAs, por exemplo, para nós generalistas, nós vamos fazer todos esses ou nenhum, ou vamos só encaminhar esse paciente que está com priapismo? Como é que é o priapismo na atenção primária? Legal. Então vamos lá. Você não é urologista, certo? Então, se você mora numa cidade que você tem um serviço de urgência e emergência disponível, um urologista disponível, para que você possa fazer um encaminhamento meio que imediato, então você não vai mexer. Você vai fazer o quê? Olha, que nem aqui você está na UPA e você tem um serviço de João Paulo que tem urologistas 24 horas de plantão. Então, assim, para seu respaldo, você vai encaminhar o paciente para a urologia do hospital de João Paulo. Entendeu? Agora vamos dizer assim, você está lá em Vilhena, que é longe pra cacete aqui de Porto Velho. Só que você tem a Macro 2, que tem a qual tem urologista às vezes, né, a depender do dia. Então, por exemplo, se você está lá, você pode fazer ali a punção do corpo cavernoso. Você pode usar a epinefrina para tentar fazer a destruescência, entendeu? Agora sim, no quesito de você fazer uma punção ali do corpo cavernoso, aí já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque você pode fazer lesão diurética, né? Eu coloco os dois gélculos ali, mas o que acontece? Eu sondo o paciente antes, para me segurar a uretra e que eu possa ali, porque você coloca duas agulhas. Com as duas agulhas você pode o quê? Perfurar o corpo cavernoso, mas entrar na uretra, entendeu? Então, por isso que não é legal você fazer, tá? Então, assim, você pode ali no corpo cavernoso, igual o caverjete, você pega uma agulhazinha de insulina, tá? Não vai fazer mal nenhum, você vai lá e funciona e você injeta a filinefrina ou a epinefrina diluída, tá bom? Claro, estou mudando o paciente para ir, fiz a epinefrina, relato direitinho que já sabia que você fez, tá? Agora, a importância é sempre o quê? Mandar o paciente. Por quê? Porque ele pode alegar que você demorou para mandar ele e ele fez impotência porque você demorou para encaminhar para o urologista. Entendeu? E a chance dele fazer impotência depois é alta. Tá? Professor, então sempre vai fazer a lavagem do soro fisiológico e depois ainda usa a epinefrina?
Isso. Não, você pode fazer a epinefrina antes e depois a punção do corpo cavernoso. Tá? Então, olha lá. Primeira coisa, vamos fazer o menos, né? Vamos funcionar e tentar jogar a epinefrina ou a epinefrina para diminuir a destruescência. Se não conseguir, aí eu posso fazer a punção. Tá? Aí, mesmo fazendo a punção às vezes, tá, com gel, às vezes eu faço o acompanhamento do paciente lá no pós-operatório. E ele volta de novo com o prepiso. Aí eu vou lá e faço alvorada. Tá? Eu gosto muito de fazer alvorada porque a resolução aí o bicho pega mesmo. Tá bom? Torção de testículo, gente. O paciente pode chegar lá no pronto-socorro, olha lá, desse jeito. Esse é um paciente adolescente, tá? De seus 14 anos, olha lá. Isso é chamado de escroto agudo, ok? Isso é uma urgência urológica, tá? E essa urgência urológica pode chegar ao quê? Pode torcer espontaneamente. Às vezes ele tem um conduto peritônio vaginal alongado e uma bolsa testicular pequena. Então o testículo ele pode rodar em si próprio, tá? E olha lá, esse paciente ele tinha mais de 6 horas de evolução e o testículo totalmente necrosado, isquêmico, sem fluxo. Então o que eu faço? Eu distorço ele para a sua posição anatômica e vejo se ele vai ficar viável ou não. O que eu geralmente eu faço? Eu pego o soro morno e ainda fico ali molhando. Para quê? Para fazer vasoconstrição e ver se ele pega na partida de volta. Tá? Quando não tem mais o que fazer, eu vou lá e ó, orquiectomia. Então, o nome que retira o testículo é orquiectomia. Tá bom? Doutor, o senhor coloca o paciente no centro cirúrgico já para fazer a orquiectomia? O nome da cirurgia é o quê? Exploração de bolsa testicular. Tá? Eu vou explorar o testículo. Agora, se esse testículo eu distorcer ele e ele ficar viável, eu guardo ele de volta? Se eu guardar ele de volta, o que vai acontecer? Ele vai guardar de novo. Então eu vou lá e faço a fixação. Como que é o nome da fixação do testículo? Lembrar do órgão com o nome da fixação. Ortopexia. Tá? Ortopexia, vou fixá-lo para que não possa mais andar, ok? Tá bom? Então lá, definição: edema doloroso do escroto ou estrutura do seu interior. Instalação da dor é o que? Aguda! Pô, o bicho tá doendo pra caramba. E tem uns meninos que aguentam um dia, 2 dias, cara, não avisa a mãe. Tá? Meu amigo, quando eu pergunto, por exemplo, o tempo, quando ligam na urgência, eu já pergunto, quanto tempo? 2 dias. Ixi, 2 dias já era. Agora quando fala, quanto tempo? 3 horas, estou chegando. Eu saio de casa voado, já deixo o carro já certinho, passando. Tá? Acompanhado por outros sinais e sintomas locais, podendo ter repercussão sistêmica. Tá? Então assim, nós temos um reflexo vagal. O deferente ele pode fazer reflexo vagal, então o paciente tem que começar a aumentar muito, tá? Olha lá, gente, a torção, tá? Normalmente na infância ou na adolescência, o aumento do volume da epiderme testicular, o sinal de prêmio é normalmente negativo. Sabe o que é sinal de prêmio? Vocês vão aprender agora. Isso é prova. Sinal de prêmio, gente, é assim. Isso é uma diferenciação para saber o quê? Qual que é o diagnóstico diferencial de torção? Principal, é infecção, que é chamada de orquite ou orquiepididimite. Então, o sinal de prêmio é o seguinte: se eu elevar o testículo com a minha mão no exame físico e o paciente falar assim, doutor, não melhorou a minha dor, mantém a mesma coisa, significa que não é patognomônico, é sugestivo de torção. Tá? O sinal de prêmio é negativo. Agora, se eu elevar o testículo e dizer assim, cara, liberou. Meu Deus do céu, liberou. Aí é sinal positivo para orquiepididimite infecção. Tá bom? Então, quando eu levanto, sinal é negativo, é mais sugestivo de torção. Quando eu levanto, ele fala, melhorou, é positivo, é sinal de infecção. Por quê, gente? Porque a torção não vai mudar a torcida. Se está torcido, se eu levar para manter a dor. Agora, se for infecção, lembra que um dos tratamentos para orquiepididimite, infecção de testículo é o quê? Suspensório de bolsa testicular.
Ou suspensório, eu levo o testículo melhorador. Tá? Bom, e qual que é o exame, gente? Bota um olho para isso. Ultrassom, cara. Eu vou querer ver o que no ultrassom. Existe alguma manobra que dá para fazer? Aí é o seguinte, aí perguntou assim, torção articular sempre é cirúrgico? Não. Vamos dizer que 80% é. Eu posso tentar fazer o quê? Distorção manual. Só que eu preciso, para fazer essa distorção, eu preciso o quê? Estar com ultrassom. Porque eu posso tentar distorcer e eu posso fazer o quê? Torcer mais ainda. Então, se eu tentar distorcer, eu tenho que ter ultrassom para ver se eu vou para o fluxo. Tá? Agora sim, eu falo isso no quesito de urgência, mas ele vai ter que mesmo assim operar para fazer a fixação. Tá? Porque eu distorci ali, beleza, melhorou, mas eu vou ter que fazer o quê? Mesmo assim a ortodopexia. Tá bom? Então, a ultrassom envolve o quê? Testículo aumentado de tamanho, tá? Fluxo sanguíneo diminuído ou abolido. Na hora a médica fala pra gente. Tá bom? Se o meu fluxo tiver aumentado, é sugestivo de quê? Por tumores, né? Imagina, tumor gosta do quê? De sangue, vascularização, ou uma que dimite, uma infecção. Lembra-se das logísticas? Edema, calor, precisa chegar a um macrófagos lá dentro, tá bom? Bom, exploração cirúrgica de urgência, independente do tempo da história, tá? Chegou, eu vou operar. Menos de 6 horas, exame de imagem, tá? Explorando o centro cirúrgico. Bom, meu paciente está lá em Vilhena, eu sou cirurgião geral, eu não tenho ultrassom, é suspeita de torção, eu abro, tá? Agora imagina, se você não é cirurgião básico, você não vai abrir, mas você tem que caminhar o mais rápido possível para o centro que tenha cirurgião. Imagina, de Vilhena aqui é 6 horas, você já chega com 3, ele vai chegar com 3. Então, onde é que eu vou encaminhar o paciente? Para a Copa. Tá? Para a Copa. Ok? E avisar o paciente às vezes, mas olha, daqui em Porto Velho, às vezes não tem como ir para a Copa. Daqui em Porto Velho são 6 horas. Você fala da possibilidade de todas as complicações. Eles podem o quê? Ir atrás do particular. Não são deles. Tá? O avião, isso aí. E aí, gente? Distorção lado acometido, qualquer ectomia inviável, tá? E ortopexia viável, ok? E lembrar, gente, ortopexia do testículo contralateral. Então, eu fixo o outro lado também. Se ele torcer um lado, existe a possibilidade de torcer o outro. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Fixá-los. Os dois. Tá? Por mais que esteja viável ou inviável, eu vou fixar os dois. Ok? Tá bom? Outra coisa, gente, quando o paciente só tem um testículo, a gente tem que dar as orientações para ele. Eu fixei o testículo, beleza, mas agora ele só tem um. Se ele perder aquele, acabou. O que geralmente eu faço? Eu mando ele para uma clínica de fertilização. Por quê? Porque, gente, ele só tem um testículo. O que a mãe geralmente desses adolescentes vão fazer? Botar o menino debaixo do braço aqui, não vai deixar ele fazer mais nada. Tá? Sabe como é que é, mãe? O tipo de pacientes dessa idade que tossem 12, 14 anos. Então a mãe bota o menino debaixo do braço, não deixa fazer mais nada. Não deixa nem o menino sair de casa, tá? Para você ter ideia. Tem mães que são complexadas. Então o que eu falo? Vai numa clínica de fertilidade, você paga R$200 para você guardar os seus espermatozoides, tá? Primeira coleta, e depois você paga uma manutenção de R$150 por mês. E você tem lá o banco de dados dos seus espermatozoides, tá? Então assim, se o cara gosta de jogar bola, é um esporte de contato, então ele pode tomar uma pesada, uma bolada no testículo e acabou a vida dele. Outra coisa, no quesito de fertilidade e hormônio. Quem produz a testosterona é quem? Os testículos. Se os testículos produzem testosterona, se ele perder o outro testículo, acabou a fonte de hormônio. Reposição para o resto da vida. Tá? O doutor só com o testículo ele sobrevive tranquilamente, ele vai ter filhos, tá? E aí eu faço acompanhamento dele no consultório para saber como é que está o texto dele, o seu desenvolvimento, tá? E a depender para desencargo de consciência, eu peço um espermograma para a mãe ver que ele é fértil. Tá bom? Doutor, ficando só com um, ele consegue compensar ou não vai ser sempre menor? Assim, tem pacientes que compensam, tem pacientes que dão uma regredida assim, tá? Mas assim, meu índice de reposição é muito baixo. O que eu faço às vezes é, por exemplo, uma estimulação da espermatogênese quando o meu paciente quer engravidar. Então, por exemplo, qual que é o normal da gente ejacular? Por ml, 15 milhões. Eu
faço o espermograma dele, está batendo ali 7, 8, né? Aí eu falo, está acompanhando o ciclo da tua mulher, está fazendo a tabelinha todo. Aí eu faço a estimulação, tá? Na estimulação eu vou aumentar o quê? A testosterona e consequentemente a espermatogênese, eu consigo subir os espermatozoides dele. Às vezes passa ali, você que tem 7, subo para 15, tá? Ok? Bom, apresentação clínica nas infecções do testículo, tá? Ou que epididimite aguda, ou epididimite. Gente, nós temos o epidídimo e nós temos o testículo, tá? Então o testículo ele pode infeccionar como o epidídimo também. Então a apresentação, gente, também é um escroto agudo, tá? Normalmente adultos, quando o quadro ocorre insidioso, tá? De dor. A diferença aqui, gente, é porque vai ser o quê? Mais progressivo. A infecção é mais progressiva, não é súbita, tá bom? Edema e aumento da temperatura dentro de bolsa. É importante que vocês, o quê? O exame físico, vocês irem para o testículo saudável. Vai meter a mão no testículo que está doendo, o cara já vai ficar puto. É sensível. Então você vai lá, olha, deixa eu ver aqui e tal. Primeiro nós vamos avaliar o testículo normal. Vocês fazem o método comparativo. Ok? Às vezes ele demora tanto para te procurar, ou o tratamento é inefetivo, tu não, já está passando tempo lá da infecção. Às vezes tu não consegue nem meio que fazer a palpação. E é claro que vocês vão tirar como diagnóstico diferenciais, hérnias, varicocele, hidrocele, tá? Ok? Bom, qual que é o exame para a gente identificar bem, gente? Olha, a ultrassom de bolsa testicular sempre com Doppler, tá bom? O epidídimo vai estar espessado por conta da infecção, pode acometer o testículo e o fluxo de sangue pode estar normal ou aumentado, tá bom? Lembrar, gente, das doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, pacientes com menos de 35 anos, os agentes são transmitidos sexualmente por clamídia e gonococo, tá? Então, imagina, o cara ejacula. Quando ele ejacula, os espermatozoides passam por dentro da próstata. E às vezes ele não usa todos os espermatozoides. Ele contamina e alguns retornam para o testículo. Ele contamina o testículo, ok? Tá bom? Enquanto os pacientes têm mais de 35 anos, geralmente os agentes são bacilos gram-negativos, tá? Tratamento, gente, olha que legal. Paciente com menos de 35 anos, tá? Clamídia de gonococo, ceftriaxona, dose única ou ciprofloxacina, dose única mais doxiciclina, 100 mg por até 14. Quando o paciente tem mais de 35 anos, eu faço o ciclo por 14 dias. Gente, vamos usar o bom senso. Se o paciente ele tem 34 anos e meio, cara, eu faço o ciprofloxacina até por um quesito de tratamento e aceitação pela medicação. Imagina, você vai passar ali 2 medicações e o paciente às vezes não vai conseguir. Tem que lembrar também o que a gente tem disponível na rede do SUS. E lembrar de passar o suspensório de posto testicular, tá bom? Posto social anti-inflamatório, tá? E gente, cirúrgico. Estou fazendo tratamento cirúrgico, estou fazendo tratamento clínico, passei antibiótico do cara, vou fazendo acompanhamento com ultrassom a cada 3 semanas. Não melhorou, o paciente pode evoluir com uma coleção, às vezes ele tem resistência. Se tiver coleção, o que eu tenho que fazer com a coleção? Drenagem. E fala para o paciente, demora. O tratamento de infecção testicular é chato, demora, o cara sente dor, tem pressão no testículo, tá? E até para o antibiótico chegar e fazer efeito, por isso que são 14 dias de antibiótico no cara. Não é igual o tratamento de infecção urinária, que é só 5 a 7, tá? Esse é um suspensório da bolsa testicular. R$50. R$50 melhora muito a vida do paciente, tá? Ok? Quando que não dá isso? Todas as vezes. Todas as vezes que pode indicar. Gente, eu indico isso aqui, ó, para o pós-operatório. Eu indico isso aí para o que pedir limite. Por quê? Lembra do sinal de prêmio? Fica puxando o saco para baixo, infeccionado, fica pesado, dói. Aí quando você coloca essa cueca, ele melhora, tá? Lembra que puxou para cima, positivou, sinal de prêmio, positivo, e isso é destino de infecção. Bom?
Algo kit, gente. Algo kit é a infecção do testículo, é muito parecido. Igual. Só que aqui a gente vai falar o quê? Das crianças. Tá? Algo kit pode ser um quadro viral. Então imagina, a criança não tem atividade sexual. Então ela pode fazer uma infecção viral. E as mães ficam desesperadas, tá? Tratamento para isso, gente. Clínico, analgésico, suspensório, tá? Acompanhamento. Lembrar que mesmo assim tem que fazer ultrassom, ok? Para descartar outras patologias. Vocês sabiam que nós temos um apêndice no testículo? Nós temos um apêndice no testículo. Esse apêndice pode mudar. Ele pode infeccionar, tá? E esse apêndice, ele pode simular uma infecção, uma torção testicular. É muito parecido, tá? Todas as vezes que eu vou fazer uma cirurgia de exploração de bolsa testicular, quando eu vejo o apêndicezinho lá no testículo, eu faço a apendicectomia dele. Eu tiro ele, tá? Eu tiro por quê? Porque às vezes ele pode rolar em cima e fazer uma necrose. Tá bom? Trauma de testículo. Doutor, nós temos trauma testicular? Temos, tá? Batida de moto, tudo que vocês imaginarem. Esse aqui bateu na moto, olha lá, fez um puta do hematoma. Tá? Não precisei tirar esse testículo, só drenei. Tá? Lembrando que eu estou abrindo o que aqui, gente? A túnica vaginalis. Tá? E qual que é a poneurose do testículo que rompe? Albudine. Tá? Então essa é a camada externa, que é a túnica vaginalis. Essa aqui é a túnica que geralmente fica hidrocélio acumulado lá dentro, que é a água. Tá? Então quando eu abro essa túnica, eu everto ela, lembra da cirurgia para everter para drenar o líquido. Tá? Agora, vamos pensar na túnica que protege o testículo, é a albudine. Quando faz ultrassom, tem ruptura da túnica albugínea, ou seja, temos lesão de testículo, é indicativo de exploração de testículo. Tá? Então, no ultrassom, eu pergunto da média, tem ruptura da túnica albugínea? Tem, é indicativo de exploração. Desculpa, da albugínea, tá? A superficial. E esse paciente foi um tiro. É um paciente que estava em casa, foi assaltado em casa, encontrou com um assaltante dentro da cozinha, luz apagada, só viu o estouro. Pum! Quando ele olhou, o testículo dele estava saindo sangue por aqui, foi no pronto-socorro. Cara, foi assim, não sei como é que foi a confusão, mas realmente pegou só um lado do testículo. E sim, foi superficial, assim, sabe? Não adentrou assim, graças a Deus. Bom, na história do trauma testicular, as informações do acidente, agressão, eventos esportivos, veículos, arma de fogo, objetos cortantes e animais. Às vezes o cara vai lá brincar com um cachorrinho inofensivo, o cachorrinho vá! Já teve. Parece brincadeira, mas tem. O cara vai lá, gente, outra coisa, o cara tá aqui, ó. Vai furar a parede aqui com a furadeira. Tá aqui. Tá bem próximo. O cara já aconteceu dele furar, velho. Não sei que negócio que a broca rodou, pegou a calça do cara, fez bem assim. Fez tipo como se fosse um. Como é que fala quando tira o cabelo? Esse cabelamento. Meu amigo arrebentou, não ficou nem um couro lá, velho, pra comer. Sinais e sintomas: dor, náuseas, vômitos, desmaio, edema, equimose. Deixa eu fazer a avaliação completa, tá? Exame físico, unilateral, tá? Lembrar, gente, dos traumas fechados, lembrar das lesões de órgãos adjacentes associados, tá bom? Bexiga, uretra, reto, intestino, vasos femorais. Palpação dos testículos é difícil pelo edema, às vezes você vai lá palpar, tá no edema e não consegue meio que fazer diferenciação. Lembrar que a ultrassom, entra mais uma vez, está vendo que a ultrassom com dor. Lembrar, gente, que se você pedir para mim, falar assim, ultrassom tem local, tem indicação para fazer. Então assim, você vai fazer ultrassom do quê? O que você quer ver? Você tem que perguntar. Ultrassom de bolsa testicular, por favor, não coloque ultrassom de saco. Tá? Ultrassom de saco, não sabe como é que cobra o saco no mercado? Onde é esse saco? Quando o ultrassom é duvidoso, a médica não consegue me falar informações da albugínea, eu vou lá e exploro. Bom?
Ressonância e tomografia somente para o inconclusivo, só que a gente muitas vezes não tem disponível. Lembrar do diagnóstico diferencial, hematocele, torção testicular, hidrocele e hematoma do pedide, tá? Às vezes dá para tratar como conservador. Já teve gente que ele já tinha uma hidrocele previamente, ele já tinha um aumento do tecido. E aí o fato dele estar associado a um trauma, a gente pensa que o trauma pode ser por conta da hidrocele, né? Bom, na espermatocele, tá? Sem ruptura testicular, conservador. Então lembra que eu falei para vocês algo de que vai comandar a exploração ou não, tá? Quando é grande, aí eu posso fazer conservador, risco de infecção. Por que tem risco de infecção, gente? Porque tem sangue extravasando ali. Então, o sangue parado faz hipóxia e leva a baixa de oxigênio e infecção. Hematoma intratesticular mínimo, conservador, gelo suspensório. Por que o gelo? Lembra do gelo? Vasoconstrição. Tá? Quente, vasodilatação, frio, vasoconstrição. Quando eu faço vasectomia, eu falo para o paciente fazer o quê? Compressão de gelo. Tá? Às vezes faz um hematomazinho, às vezes sangue um pouquinho. Tranquilo. Grande hematoma, tratamento cirúrgico. Aí quando é grande hematoma, o paciente está com o saco desse tamanho. E é impressionante. A bolsa testicular tem essa possibilidade de aumentar, ele vai agregando. Então ele vai romper em algum momento, tá? Lembrar que nós temos uma classificação nessa trauma testicular, sendo 1 leve, conclusãozinha, 2 laceração subclínica da albuginha, 3 laceração da albuginha com menor que 50%, 4 laceração maior que 50% e 5 destruição completa. Tá bom? Torção de apêndice, para vocês saberem que nós temos ali o apêndice testicular. Foi aquilo que eu falei. É uma porcariazinha do nada, que geralmente pode acontecer mais em crianças. E essa torção gera como se fosse um quadro insidioso de torção testicular. Mesma coisa. Tá? Geralmente, eu trato como conservador e vou acompanhando, porque ele pode infectar. Tá bom? Coloco suspensório inflamatório, tá? Cirúrgico, se não melhora com o tratamento clínico, tá? Começa o quê? Fazendo coleção. Essa porcariazinha aqui. Tá? Essa porcariazinha aqui, ó, ela tem roda e simula a mesma coisa que uma torção testicular. E aí a gente fica num jogo de cintura muito difícil, porque a médica que faz o ultrassom, ela fala, fluxo normal. Aí tu vai lá e fala, pô, o paciente começa o quê? Ele começa com, é interessante, ele começa com o início de torção e depois ele vai piorando com o quadro de infecção. Tá? Aí isso aqui pega. E a mãe está falando, doutor, opera meu filho, ele está com dor, isso é torção. Aí você tem o quê? Confiar no teu exame físico, a criança não fala, né? A criança assim, vai perguntar, e aí? Tá melhor ou tá pior? Tá chorando, meu amigo, zoando. Né? E tem mãe que ainda fala assim, gente, por favor, os filhos de vocês não falem que se apontar alguma coisa vai levar no médico. E a mãe fala assim, né? Eu vou levar no médico e a injeção. Então, a menina quando chega no consultório, meu amigo, tá igual o Homem-Aranha. Tá bom? Parafimose. Parafimose, gente, é uma urgência. Vai chegar a parafimose lá. Parafimose é o quê? É o morango estrangulado. Tá? É uma urgência urológica que chega desse jeito. Então o paciente já tem um grau de fimose. Aí ele vai ter uma atividade sexual. Ou ele puxou, retraiu, ele não consegue o quê? Devolver o que era normal. Pode ser primária, tá? Ou pode ser secundária, como infecções e balanite de repetição. Sabe o que acontece muito nos pacientes diabéticos? Tá bom? É definida pela retração prepucial. Tá bom? Olha lá, gente, o que vocês vão fazer lá no pronto-socorro? Lá na UPA. Você vai fazer isso. Tá? Você vai pegar o quê? Fazer redução manual. Você pode fazer o quê? Bastante locaína, clorexidina degermante. Você vai o quê? Na hora tentar empurrar. Essa é a manobra. Você vai devolver ele para dentro. Tá? Pegar com as duas mãos aqui dentro do prepúcio e empurrar ele para dentro. Doutor, não estou conseguindo. Você pode fazer um anestésico com bloqueio ocular. Para o quê? Facilitar esse engajamento. E aí, você pode utilizar gelo. Tá?
Doutor, mas o cara vai deixar de botar gelo, meu vibrador, porque ele está sentindo insuportável. Tá? Mas é que se você voltar novamente. Você vai o quê? Resolver a urgência. Se ele está comprimindo, você vai devolver ele para o ponto normal, mas ele vai ter que fazer cirurgia. Tá? Eu não gosto de operar o paciente assim. Por quê? Porque está demasiado, está machucado. E eu posso o quê? Comprometer a sua... esteticamente, ali eu posso comprometer cirurgicamente, não deixando bem alinhados os pontos. Tá demasiado, tá ruim. Mas a sociedade americana, ela fala que não tem problema. Posso resolver no mesmo ato. Tá? Fazer o quê? Cirurgia definitiva que é retirada na postectomia. Tá bom? Tá? Sempre. Se ele já fez uma parafimose, ele vai fazer de novo. Tá? Aspiração do edema, gente, isso é legal. O edema aqui, ó, tá vendo esse edema? O que eu faço? Eu pego uma agulha de insulina e eu vou furando em volta. Então eu diminuo a saída do líquido do plasma e aí facilita a redução. Tá bom? Quando for fazer isso, não faz lá na frente de todo mundo. Chama o cara no cantinho, vai lá, volta uma sala, uma reunião, faz reservado, tá? Como assim, eu só fumo. Eu falo teoricamente respirando, mas eu só fumo, tá? Quando você fura, vai engolindo o espinho. E já drena um pouquinho, já diminui o dele. Tá bom? Não é para furar, para chegar um pouco cavernoso, mas só... Bom, tratamento cirúrgico, se eu não conseguir com essas manobras, glossotomia. Glossotomia, onde está fechado, só abre. Aí ele melhora, tá? Eu reduzo ele e dou um pontinho. Um pontinho só para fechar onde eu abri. Então, se eu abro assim, eu fecho assim. Tá? Para diminuir a compressão. E não faço cirurgia. Eu não faço cirurgia. Tá? Não faço cirurgia. Eu espero que 48 horas diminui o edema, aí eu opero. Tá? A sociedade americana e a americana e a europeia falam que não tem contraindicação de fazer posteriormente, tá? Mas lembrar esteticamente. Eu não falei na minha, então eu não vou fazer para ninguém, tá bom? Isso vai de urologista. A postectomia na parafimose, você desliga a fenda dorsal. Tá? Eu vou lá, gente, olha que legal. Eu vou lá, só retiro o quê? Não tem excesso de prepulso, tá? Além disso, eu faço uma fenda no baixinho. O furniezão, isso aqui vai chegar. Quem trata geralmente quem trata isso aqui é o urologista, tá? Mas no serviço que não tem urologia, quem trata é o quê? O cirurgião geral, tá bom? Então assim, gente, se pegou região genital, vai pegar testículo, o urologista trata. Agora assim, se for perianal, aí quem trata é o cirurgião geral. Por quê? Porque pode ter que fazer colostomia, tá? Imagina, o cocô passando lá no meio das lesões, eu tenho que derivar o cocô para cicatrizar. E, gente, essa cirurgia eu me sinto um açougueiro. Tá? É a única cirurgia que eu vou mal mesmo. Eu vou mais iceberg. A ponta está aqui, eu não sei o que eu vou tirar. Eu não tenho tirado todo o tecido necrótico. É impressionante, a evolução é rápida. A ascensão das bactérias vão pelo canal inguinal e sobem para a barriga, e às vezes já tem pus na barriga. Tá bom? Bom, paciente necrotizante, tá? Comete pacientes com mais de 50 anos, mais raro em mulheres, e esses são todos os agentes: aeróbio, gram negativos e anaeróbios, tá bom? O que é catastrófico? A evolução ligeira, rápida. É uma porcariazinha de uma porta de entrada de uma bactéria que ela faz catastroficamente o estrago. Ela começa a comer o tecido por dentro que a gente não vê, tá bom? Geralmente iniciado por aeróbios, tá? Diminui a concentração de oxigênio, aumenta a sua doença e pode evoluir até com gases de hidrogênio. Tá? É assim, quem entrar numa cirurgia dessa, nunca mais esquece. Eu uso 3 luvas e 3 dias depois eu fico sentindo o cheiro na mão, para vocês terem ideia. O centro cirúrgico de fé. Quando eu entro lá e falo assim, temos uma síndrome de Fourier, meu irmão, galera quer sumir, os enfermeiros querem sumir. E quem faz mais essa cirurgia? Os meus internos. Eu boto os internos para operar, meu irmão. Eu falo assim, olha, oportunidade. Doutor, o que eu vou fazer? Tirar o capô. Tá? Tirar o capô. Lenha. Tá bom? Lembrar que os fatores de risco, pacientes diabéticos, eles descobriram.
alcoolismo crônico, imunodeficiência, trauma local, tumores malignos, infecção da unidade de repetição e pós-operatórios neurológicos. Lembrar, gente, que os pacientes que mais fazem esse tipo de infecção também são os pacientes paraplégicos, só que eles que fazem úlcera de pressão, tá? Quem ficou acamado muito tempo, então assim, tem uma porta de entrada, a bactéria passando e ele acaba contaminando mais rápido, tá bom? Lembrar que uma síndrome de Fourier, o paciente já pode chegar séptico, já pode chegar língua. Não é assim, chegou sem cirúrgico. Então assim, fazer os exames, ver como ele está, tá? Já começar antibiótico, já metendo bala nele, então a gente começa sempre dois, pegando tanto gram-positivos como gram-negativos. Geralmente eu já começo com uma ciprofloxacina, que não e uma metronidazol, tá? Ou então eu começo com um ceftriaxona ou clindamicina, ok? E é isso aí, gente, tá? Depois do tratamento da síndrome de Fourier, o paciente fica o quê? Tudo exposto, a ferida fica aberta. Por quê? Eu não posso fechar. O intuito é o quê? Cicatrização com segunda intenção, fechar de dentro para fora. Depois que o tecido estiver bem granulado, bonitinho, vermelhinho, legal, aí eu ligo o pessoal da cirurgia plástica e falo assim, olha, o paciente está bem, então a gente pode jogar o quê? Um retalho em cima, tá? Transfere o paciente para a aula da cirurgia plástica. Mas aí só transfere depois que ele tiver o tecido bem granulado e sem necrose. O grande problema disso é que os pacientes eles ficam internados há muito tempo. Então eles internam, por exemplo, tem paciente lá com 1 mês, 2 meses internado, aguardando o melhor da tecido de granulação e eles ficam em isolamento. Tá? Isso tem uma alta mortalidade. A gente perde muito paciente na urgência e emergência. O paciente ele chega séptico, fazendo antibiótico, fazendo tudo, transfundindo, melhorando. Quando eu cutuco a bactéria, meu irmão é catastrófico. Impressionante. Então ele está lá, batendo já a 120 de frequência. Eu cutuco a bactéria, vai para 150, já começa com nós, assim, a evolução é muito rápida. Tá? Com certeza. Aí, gente, fez uma pergunta legal. Tem recidivo? Pode ter recidivo. A gente tem que fazer o quê? Procurar o foco e levar a infecção. Então, muitas vezes, o paciente tem uma fístula anal. Então, se eu não resolver essa fístula, por exemplo, eu vou lá, fiz a cirurgia no cara, fiz a colostomia, não passa mais cocô lá embaixo, beleza. Ele tem uma fístula, às vezes eu não consigo identificar essa fístula lá. Então, antes de reconstruir o cara, imagina, se eu reconstruir e não identificar a fístula, quando voltar, ele vai ter de novo um processo de Fourier, tá? Então, disso eu tenho que investigar. O que acontece? Teve um paciente que comeu um osso de galinha, tá? Um pedaço do osso. E na hora dele evacuar, o osso não saiu. O que fez? Fez uma lesão ali para o subcutâneo no reto. Então, a lesão pegou o lado esquerdo. Então, o que acontece? Quando eu fiz o toque retal dele, eu vi o osso lá. Quando eu levei para o centro cirúrgico, vi o osso. Então, eu descobri que o que fez a infecção total foi o osso de galinha. Tá? Então, por exemplo, espinho de peixe. Espinho de peixe pode pegar e fazer fístula. Outra coisa, palito de dente. O paciente engole o palito de dente, né, e deixa quieto. O palito de dente, na hora que sair, ele bate lá no ânus e vai para a lateral, faz fístula. Tá? Então, tem que identificar bem isso. Mas antes de fazer a reconstrução, a gente faz o quê? Pede colonoscopia, tá? Faz exames prévios. Né? Mas é uma pergunta importante. E sempre tem que trabalhar na prevenção. O que levou? A pergunta é essa. O que levou a ter o Fourier? Na prática cirúrgica dessa síndrome, aí vai ter que estar múltiplos cirurgiões, então? Na verdade, não. Não? Ou cada um vai e faz sua parte? Isso, por exemplo, eu estou como urologista, tá? Quando o serviço é grande, por exemplo, quando eu entro, minha preocupação às vezes é quando eu pego uretra. Quando eu pego uretra, o que eu tenho que fazer? Uretra de isquemia. Então, se o paciente ele for fazer xixi, o que vai acontecer? Perfurar xixi e vai cair ali. Então, o que eu faço no ultra? Eu derivo, eu faço cistostomia. Entendeu? E espero cicatrizar e deixo o pau torar lá. Quando tem região de contaminação perianal, aí o que acontece? Tem que fazer colostomia. Quando eu vou entrar na cirurgia, eu já chamo o cirurgião geral de lá e falo assim, olha, nós precisamos fazer uma colostomia desse paciente. Eu posso fazer como urologista? Posso. Mas eu peço para o cirurgião fazer. Entendeu? Agora, estamos num serviço que
O cara está ocupado lá, tem 300 mil pacientes para o cara ver, salas bloqueadas, o cara está fodido. Aí eu vou lá e faço colostomia. Entendeu? Aí, no pós-operatório, a gente faz o quê? A gente faz visitas com multidisciplinar. Então eu vou lá, chamo o cirurgião plástico, ele avalia, olha, quando tiver um bom tecido de granulação, dá para fazer enxerto. Aí o cara da cirurgia geral vai lá, olha, a colostomia funcionante, tranquilo. Depois que terminar todos esses fatores, ele melhorar, investigar, me manda para o meu consultório, que eu vou fazer a investigação para fazer reconstrução, tá? E aí na parte da urologia, eu vou lá e faço o quê? Eu faço uma UCM. Lembra da UCM? Eu faço o quê? Uma uretrocistografia. Eu jogo o contraste para saber o quê? Se fez estenose, se eu posso voltar a ter fluxo, né? Então eu faço essa investigação um pouco melhor aí. Certo? Terminamos urgência e emergência urológica. Vocês querem ver uma cistoscopia? Muito legal. Teve um paciente que me procurou, gente. Muito legal. O paciente me procurou. Não sei se essa daqui é. O paciente me procurou. Está com uma dificuldade para fazer xixi. Então, tem dificuldade para fazer xixi. Um senhor de idade. E ele fez uma cirurgia previamente de PTV. Ele tirou a próstata aberta. Tirou o adenoma prostático aberto. Ele abriu a barriga, tirou só o miolo que cresceu da próstata. Depois de 8 anos, ele me procurou e falou, doutor, eu estou com dificuldade de fazer xixi. Nos exames que eu fiz, ele está com um resíduo muito alto na bexiga. Então, quando ele faz xixi, ele não faz tudo. Ainda de 500 ml, ainda fica 200 lá dentro. E aí o pessoal tinha indicado uma cirurgia para ele para fazer o vôlei, que é uma cirurgia de enucleação com laser. E aí ele foi comigo para pedir uma segunda opinião. Eu falei para ele, olha, não é interessante fazer vôlei, porque ele já tem uma cirurgia prévia, então está tudo modificado lá. Então antes de indicar o vôlei, eu preciso fazer o quê? Uma cistoscopia, eu preciso ver onde eu vou entrar, o que está acontecendo. E aí eu fiz a cistoscopia dele. Na cistoscopia, gente, olha lá. Então, quando eu estou fazendo a cistoscopia, eu entro com uma câmera, tá? Eu tenho uma câmera, eu tenho um cistoscópio, eu comprei que ele é bem fininho mesmo, pronto para fazer cistoscopias. E aí eu tenho uma alça na ponta, que ela me auxilia quando eu preciso fazer alguma coisa a mais. Então, olha lá, aqui eu estou entrando na uretra, no início da uretra. Tá? Então, olha, aqui está tudo normal, olha que bonitinho a uretra. A gente vai entrando na uretra, tá? Já fiz a xilocaína. Acabei de passar o corpo cavernoso, eu estou entrando agora, vocês vão ver que eu vou descer, eu vou entrar entre a membranosa e a bulbar. Então, estou chegando ali, olha lá. Então, aqui, nessa subida aqui para cima, é onde está a minha diferenciação. Aqui está um pouquinho sangrando, é normal, tá? Da xilocaína. Então, quando eu injeto a xilocaína, isso porque eu injetei devagarzinho. Olha só o tanto que sangrou, ele já fez uma hiperemia. Então, na hora de injetar a xilocaína, não é para meter fogo, não. Eu falo assim, vou acertar até a bexiga. Não, gente. Isso aqui eu fiz com carinho, velho. Olha lá, já deu uma reação. Lembrar que é mucosa, tá? Olha lá. E aí eu injetei e agora estou chegando na uretra prostática. Então, olha só, até aqui atrás tudo normal, tudo lindo e maravilhoso. Tá vendo que quando eu comecei a subir aqui, já comecei a ter um grauzinho de dificuldade. Olha lá. Aqui, gente, já era para estar o quê? Aqui já era para estar a bexiga. Tá? Aqui já era para estar a bexiga. Só que a cirurgia previamente mexeu tudo ali, fechou tudo. Então vocês vão ver que esses pontinhos que estão tendo aqui em cima, eu vou mostrar aqui. Está tudo fechado. Eu não sei para onde eu vou. Não acho bexiga. Então olha para cima. Está vendo esses pontinhos aqui? Está vendo esses pontinhos aqui? É onde passa o xixi. Imagina, é muito micro. Então a cirurgia fechou tudo ali. Né? E o que ele está fazendo? Começando com insuficiência renal. Está perdendo a bexiga dele. A bexiga é um músculo. Ele está tendo que fazer muita força para vencer esses furinhos para tentar passar xixi.
E ele começou com insuficiência renal. E olha só, ele começou a diminuir o parênquima renal dele. Então ele está começando a o quê? Perder os rins. E aí, nessa brincadeira aqui, eu fiquei assim, cara, para onde eu vou? Não acho bexiga, né? Eu vou perfurar a bexiga, o que eu vou fazer? Eu preciso resolver, porque senão ele vai entrar em insuficiência renal mesmo. E aí eu voltei. Então assim, eu volto para o ponto anatômico e acho um buraco desse lado. Vocês estão conseguindo ver bem? Eu acho um buraco aqui, falei, opa, eu acho que é por aqui. E para surpresa, quando eu vou, não é. Tá vendo? Ó, tem um buraco aqui, eu olho para cá, nada. Ó, não acho nada. Aí eu falo assim, cara, pode estar dentro desse buraco. Eu começo a empurrar meu cistoscópio, eu começo a adentrar. Quando eu adentro um pouquinho mais com ele, eu falo, opa, não tem fundo também. Então eu dilato ali com ele, ó, devagarzinho, volto, vai sangrar um pouquinho aqui normal, mas assim, não tem fundo. E aí eu volto e falo, meu Deus do céu, aqui, gente, é o veromontano, tá? Esse veromontano é o ponto de referência urológico, o esfíncter está aqui, ó. Então, quando eu vou fazer qualquer cirurgia, eu não posso passar desse veromontano para trás, senão meu paciente fica totalmente incontinente. Imagina, eu faço uma cirurgia para desobstruir, se eu machucar o esfíncter, ele nunca mais se programa, é fraude pro resto da vida. Então, meu veromontano é um ponto de referência. E aí eu comecei e falei, cara, não sei para onde eu vou. Então, eu falei assim, cara, vou ter que fazer uma cistostomia dele. E aí, volto de novo para a referência, volto lá para o meu veromontano, tento achar, ó, tá vendo esse orifíciozinho aqui, ó? Botei uma pressãozinha ali para ver se, né, se abrir alguma coisa. Então assim, olha o orifíciozinho aqui que ele está fazendo xixi. Olha o outro orifício aqui. E aí, ó, essa minha alça de ressecção, tá? Eu uso essa alça aqui para ressecar, para me tirar o tecido que está ruim. Só que é o seguinte, eu tenho que tomar cuidado porque se eu perfurar para baixo, eu caio onde? Dentro do reto. Então, se eu cair dentro do reto, o que acontece? Eu tenho que colostomizar o cara. Tá? Se eu for para cima, eu perfuro a bexiga, eu vou ter que abrir para rafiar a bexiga do cara. Então, assim, não é tão simples, a gente fica com atenção aqui, a gente tem que trazer o melhor para ele. Outra, o paciente desse perfil, que é um paciente idoso, tá? Então, nessa brincadeira aqui, ó, eu comecei a procurar de novo, paciência, volto, vejo os planos anatômicos, tento identificar de novo, vou lá, né? Nunca deixar a ansiedade bater nesse momento. E depois de algum tempo tentando, olha lá, depois de algum tempo tentando, eu consegui ali acessar a bexiga. Ó, vocês vão acompanhar aqui, ó, tá vendo aqui em cima? Não dá pra ver, tá vendo aqui, ó, tem um buraco aqui, ó. E esse buraco aqui, ó, eu consegui, depois de muita força, fazendo devagarzinho, olhando, eu consegui o quê? Pum! Entrei na bexiga. Pum! Entrei na bexiga, aí eu vou dizer, me acalmei, não fui para dentro do reto, não perfurei a bexiga, tá? E olha só, vocês vão ver agora aqui, que dentro da bexiga, essa bexiga não é uma bexiga normal, ela está toda trabeculada, ele faz muita força para vencer essa resistência. Ó. E aí eu vou atrás de quê, gente? Eu vou fazer cistoscopia normal. Tá vendo essas trabéculas aqui, ó? Essas trabéculas aqui é uma bexiga que ela está entrando em disfunção. Ele está perdendo a bexiga. Eu olho, tem uma hiperemia ali, não é sugestivo de câncer, ó, cheio de trabéculas. E eu vou atrás de quem? Vou atrás dos meatos ureterais. Olha lá. Então, eu procuro a barra, ó, meu colo vesical, tá? Eu volto, esse aqui é meu colo, a entrada da bexiga. E aí eu vou atrás dos meus meatos vesicais. Aqui já está um. Vocês já viram já o meato ureteral ali? Tá. Primeiro eu passo, eu vou mostrar para vocês. Eu já vi ele, vocês não viram ainda. Tá vendo como parece ser fácil achar o meatozinho que chega do ureter. Então eu estou olhando ali o colo para avaliar. Então olha lá, já viu o outro meato ali? Eu passo rápido porque eu sei que eu vou trazer para vocês ficarem perdidos. Eu vou lá, olha a bexiga, ó, bexiga trabecular, isso aqui não é normal, tá vendo? Isso aqui é bexiga de esforço. E aí eu volto ali depois para vocês olharem os meatos. Trabécula.
Trabéculo, aí eu olho a lateral da bexiga para ver se tem algum tumor, toda trabeculada, não consigo nem ver o fundo, de tão grande essa bexiga. E eu volto, e aí eu vou mostrar os meatos ureterais para vocês. Então eu volto, ó, vou procurar o que? A barra. A barra, voltei para o colo, olha lá como é que ficou, tá vendo? Olha só, aí eu volto para mostrar ali como é que foi a minha entrada. Então, ó, uretra, olha lá, depois eu quase não acho de novo. Quase não acho de novo, tá vendo? Ó, eu entrei de volta, vou lá, olha o meu ponto anatômico, ó, quase não acho de novo, tudo fechado. Aí eu vou para cima ali, tá vendo? Um bocadinho? Então, eu vou ali em cima e entro de novo. Tá vendo a dificuldade que eu tive? Tá? E aí aqui meu colo, aí depois que eu olho o colo, olha lá, eu mostro aqui para vocês os meatos. Ó. Tá vendo aqui? Pô, cara. Aqui é verde. Aqui, na hora que eu entro aqui, ó. Tá vendo aquela porcariazinha que eu dei uma cutucada? Aqui é o meato, agora eu vou procurar o outro lado. Olha aqui, ó. Tá vendo fazendo xixi? O meato tá aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui eu confundi, pensei que era ele. Ó, mas quando eu cutuco, ele dá uma contraída. Então não era o meato, olha ele aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Ó, fazendo xixi, ó. É essa porcariazinha. Então nessa porcariazinha aqui eu acesso, quando eu vou mexer no linha, eu acesso ali, eu passo o fio guia de lado e vou lá em cima. Por que eu estou olhando isso aqui? Porque eu não vou conseguir fazer roleplay, que é a melhor técnica para a cirurgia, eu vou ter que fazer uma ressecção de novo, para tunelizar e melhorar o fluxo. Então, esse é um paciente. E o outro caso que eu fiz essa semana, e assim, eu tiro foto, filmo e eu entrego o exame para o paciente. Por quê? Se ele não fizer cirurgia depois comigo e tal, ele tem um exame, tá? Para comprovar até para ajudar o urologista. Só de passagem melhorou. A creatina dele de 3 foi para 1.9. Claro, eu não vou esperar voltar ao normal do que era antes, né? Professor, é fácil para Cara, não é tão fácil, tem que ser meio tirano. Mas pode acontecer por quê? Porque ele já tinha cirurgia prévia, então não é a primeira vez que eu vou, eu não sei como foi a cirurgia anterior. Esse aqui é uma paciente que tinha um câncer de bexiga, tá? Um câncer de bexiga. Eu fiz uma RTU prévia, eu raspei a bexiga dela, ela tinha o quê? Ela me procurou porque ela sangrava muito. Olha lá, a uretra feminina, ela é curtinha. Ó, tô fazendo essa cistoscopia, a uretra dela, ó. Então assim, a uretra dela, bexiga bonitinha, tranquilo, tá? E o tumor dela, olha lá, o meato ureteral do lado direito, tá? Olha lá, esse aqui é mais fácil de ver, tá vendo? E o câncer dela era em volta do meato ureteral do lado esquerdo. Olha lá, estou procurando o meato, não achei ainda. Volto para o colo, vou subindo. Pensei que era ali, não era. Olha lá, achei. Olha o meatozinho aqui bonitinho, em fenda, tranquilo. E o câncer dela, gente, era aqui. Era grande o câncer, tá? Só que ele era exofítico, então tem boas repercussões para tratamento endoscópico. Então, há 3 meses eu fui lá e ó, ressequei até a musculatura. Veio câncer positivo, só que sem margens para a musculatura, ou seja, a minha ressecção conseguiu tirar todo o câncer. E aí ficou só essa calcificação aqui, ó. Tá vendo? Olha onde é que estava o câncer aqui. Tá vendo umas manchinhas brancas? Essas manchinhas são cicatrizações, não é mais tumor. Só que, gente, eu sempre pego pelo excesso. E eu fui lá e também tirei essas calcificações para mandar para o anátomo patológico, tá? E aí, olha lá, eu fui lá, vi, ela tinha essas lesões e eu vou ressecar as lesões. Na verdade é cicatrização, né? Então, depois que eu fui lá, eu vou ressecar, olha lá como é que eu resseco. Vou lá com a minha alça. Quando eu fico parado assim, que eu estava olhando o monitor para me ver quantos graus eu ia querer de transmissão por bipolar. Eu diminuo a intensidade ali porque está próximo do meato. Está vendo o perigo? Se eu ressecar o meato, eu fecho o meato dela, ela começa com hidronefrose, aí ela perde o rim esquerdo. E não altera a função renal, porque ela tem um direito bom.
E essa paciente, bicho, é muito complicada, porque ela é muito sensível. Então, tudo que eu perguntava para ela, ela falava que tinha. Lá, eu estou testando o aparelho, tá vendo? Tudo que eu perguntava para ela tinha. Tu tem dor nas costas? Tenho. Eu falei, putz. Porque na outra ressecção eu fui cru. Eu ressequei bastante o tumor. Olha lá, ressecando. Tá vendo? Olha que legal. Então, eu resseco o tumor ali. Então, eu não cheguei até a musculatura. Só era para tirar essa cicatrização para me mandar para a análise patológica, tá? Olha, tinha uma outra calcificação aqui que eu ressequei também. Então, ó, eu entro com a alça, tá? E eu resseco ali, tirei o tumor. Doutor, como é que você pega os fragmentos? Eu tenho uma bombinha a vácuo, que depois eu tiro a câmera e eu acoplo, né, nesse meu cistoscópio. E aí eu jogo, ele lava a bexiga e os fragmentos retornam para dentro desse hélio, que a gente fala no hélio com uma válvulazinha. E aí, depois eu só cauterizo em cima para não sangrar. Tu viu que não sangrou nada, tranquilo, e o paciente ficou curado com a ressecção. Perfeito. Em casa. Inclusive, é mãe de uma... filha de... ela é mãe de uma amiga médica, trabalha no serviço com a gente. Então, assim, aí eu gravo também as imagens, dou para ela e mostro também as imagens com a declaração para acompanhamento oncológico clínico. Tá? Se eu voltasse para fazer citoscopia e tivesse lesão aqui, o que eu teria que fazer? Encaminhar ela para fazer o quê? O BCG, tá? Que é um quimioterápico tópico. Vai lá, faz a mesma que a vacina BCG, passa uma sondinha vesical e injeta o BCG dentro da sondinha diluído. E aí ela me pergunta qual é a posição do câncer. Aí eu falo, olha, meato lateral esquerdo. Aí ela vira o quimioterápico passar em cima da lesão, tá? Aí com 3 meses de novo, eu levo ela de novo para o centro cirúrgico para verificar. A ressonância dela, gente, não pegou o tumor. Ela foi comigo porque ela tinha infecção urinária recorrente, um grau de hematura microscópica e nas últimas semanas antes da consulta comigo, ela fez macro. Ela fez um sangramento de ver sangue mesmo, tá? Então, nas mulheres, às vezes, pensam que é uma infecção urinária recorrente vai ter sangramento. Só que o que matou a charada, o que salvou ela, foi porque eu fui chato e falei, vamos fazer cistoscopia. E quando eu levei ela para fazer cistoscopia, eu olho toda a bexiga e eu achei a lesãozinha exofítica do meato lateral esquerdo. Esse que pena que eu não tenho a imagem aqui. Tá? Então, assim, se você tem uma suspeita, tem que investigar. Inclusive agora nesse congresso agora que vai ter, eu mandei um caso os meninos acho que do ano passado, do quarto ano, do ano, e procurou para levar um caso para o congresso agora. Eu peguei um caso de um tumor de úrago. Tá? Tumor de úrago, o que é? É um tumor que vai para a bexiga através do ligamento. E esse tumor de úrago não foi visto em nenhum dos exames de imagem. O cara fez todo o pré-operatório. Sabe aquele cara que tem muito dinheiro? Ele faz todo mundo check-up no Einstein. O cara foi pro Einstein e ele tinha uma hematura micro nos exames. E aí no homem, né, você fala assim, hematura micro pode ser o quê? Atividade sexual. Às vezes o cara tem atividade sexual e não trauma. E aí, cara, ele foi comigo. Eu falei, meu irmão, vamos fazer cistoscopia. Fiz a cistoscopia, ele ficou meio bravo, porque não queria ir para o centro cirúrgico e tal. Ele fez todos os exames no Einstein, bababá, imagina só, né? Imagina se eu ia achar alguma coisa. Gente, quando eu entrei na cistoscopia, eu tinha uma lesão exofítica pequenininha no fundo da bexiga, uma porcaria de nada. E aí eu tive que segurar minha mão, porque eu queria raspar aquela lesão. Só que como era no fundo, eu lembrei do ligamento. Quando eu lembrei do ligamento, tem um cara que faz ultrassom muito bem aqui, que é o Alessandro. Liguei para ele. Falei, eu preciso saber se esse ligamento está espessado. E aí o cara foi lá, fez o ultrassom e falou, tá. Quando ele falou que estava espessado, era uma topografia do ligamento, eu falei, cara, é um tumor de útero. Nós vamos retirar essa lesão. E falei para ele, você vai voltar para o Einstein para você operar robótica. Falei para ele, falei, cara, né?
Imagina, robô é o que a gente tem hoje em dia. Você vai voltar pro Einstein. Ele falou, não vou voltar. Tu tira essa lesão pra mim? Eu falei, cara, volta pro Einstein. Aí, o que você tem de tecnologia para tirar? Eu tenho a videolaparoscopia, eu posso tirar por vídeo. E aí ele falou, eu vou fazer com você porque você foi o único que deu atenção e fez a sua superação no problema. Eu falei, minha nossa senhora, né? Aí beleza. Levei o braço, escondi lá para o tirei a lesão. Cara, positivou, eu cansei rápido. Positivou para tumor de úra. E estou fazendo acompanhamento já tem 1 ano com o cara, não recidivou. E eu fiz o que, gente? Eu tirei o tumor e tirei um pedaço da bexiga. Porque eu tenho que tirar com mar, né? Tirei um pedaço da bexiga, ressequei. Fiz como se fosse uma cistectomia parcial. O cara ficou super bem. O cara bem mal e tal, ajudou bastante. E aí eu mandei ele fazer acompanhamento oncológico no Einstein, por conta da oncologista que está associada. E aí os caras até perguntaram, quem foi que fez a tua cirurgia? Por que não fez aqui, né? E assim, graças a Deus, veio com mais rios o cara está curado. Então assim, falo para vocês que é difícil. Tem uma suspeita, não vai para cima, entendeu? E a gente, por exemplo, vocês estão aí, daqui um dia é vocês. Então eu falo assim, para passar uma confiança para o paciente olhando essa cara de novo aqui, meu amigo, é difícil pra cacete. Às vezes as pessoas vêm e olham para a gente e falam bem assim, é você mesmo que vai operar? E pô, eu falo, sou eu que vou operar, porque às vezes o paciente fica na dúvida, né? Mas tem mudado um pouco isso, porque vocês foram muito novos, né? Tem gente que sai aqui com 16 anos da escola, já emenda já uma faculdade, já emenda uma residência. Por exemplo, você tira as meninas da anestesia lá. Cara, tem as meninas da anestesia lá, não vá assim, irmão, né? O problema da anestesia é porque ela só vai ver o paciente em dentro sem cirúrgico, né? Mas ainda tem um pouco dessa dificuldade de passar um pouco de responsabilidade. Entendeu? Mas assim, então eu falo pra vocês que a urologia, velho, não é só detalhe, não. Com certeza não. Ó.